Muito bem, turma. Então, primeiro, super obrigado por todos participarem, aos que puderam e estão aqui presentes ao vivo, a quem comprou o ingresso e não vai poder assistir, a quem ajudou a divulgar. Olha, muito bacana. A gente tinha uma expectativa, eu e o Rafa, mas é uma delícia quando a expectativa supera. E a gente veio falar de gestão da mudança e eu, particularmente, passo por uma. Eu acabei de trocar de casa faz 2 dias. Então, esse monte de caixas que vocês veem aqui não é cenográfico, né? A gente não fez um fundo falso, a gente realmente está no meio de caixas, e é isso. Gestão das mudanças, mudanças que às vezes são físicas, mudanças que às vezes são conceituais, mas muito do que a gente vai falar aqui é isso, é como lidar com isso na prática. Então, antes de mais nada, boa noite a todo mundo, uma excelente aula para vocês. Liguem o microfone na hora que quiserem fazer perguntas. De qualquer maneira, no final, eu vou deixar aberto para a gente trocar uma ideia. Bom, meu nome é Danilo Afonso, alguns me conhecem, talvez outros tenham chegado aqui por alguma indicação ou convite. Eu venho do mundo corporativo, mas já faz muito tempo que eu não trabalho lá, mas minha carreira foi quase toda na Diageo, uma empresa de bebidas alcoólicas. Sou um cara que adora viajar, as viagens me ajudam muito a entender sobre gestão das mudanças, porque cada cultura que a gente visita dentro do próprio Brasil, né? Eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu vou para Minas, é outra cultura e a gente tem que aprender a lidar com essa mudança. Falando em mudança, eu adoro rock and roll, sempre gostei desde moleque, mas fui percebendo também que meu gosto foi mudando com o tempo, foi se lapidando para algumas coisas, foi ficando mais tolerante para outras. Agora, se tem uma coisa que eu não mudei até hoje, é que eu torço para São Paulo, né? Meu pai é muito rígido com a educação, mas eu vou brincar com essa questão também de paixão por futebol hoje durante a aula. Sei que nem todo mundo é São Paulino, mas nós vamos falar um pouquinho de futebol também. Sou autor do livro Os Arqueólogos do Futuro em Tempo de Crises, é meu único ensaio, os outros 3 livros são livros de poesia, então convido vocês, quem quiser ler, tem para vender na Amazon, a versão digital, a versão física, ou no próprio site da editora Átomo. E sou psicoterapeuta de formação, não vamos fazer terapia em grupo aqui hoje, né? Vamos falar de um tema que é generalista e é bastante universal, mas gosto muito de trabalhar com o elemento humano, fiz uma formação também em coaching, em conselheiro organizacional, enfim, minha vida acaba sendo estudar o tempo inteiro, né? Faz curso aqui, faz pós ali, porque eu lido com um elemento muito complexo que é o material humano. Um dos últimos trabalhos que a gente fez foi com a Unicamp, no projeto Universidade, um projeto muito bacana, e lá eu tomei contato mais ainda com essa matéria-prima maravilhosa, que é gente, mas gente não tem botão de liga e desliga, né? Gente não tem sequer botão de pause. Aliás, gente não tem botão nem de mute. Né? Quem tem filhos pequenos aqui, talvez de vez em quando gostaria de achar onde é que está o botão do mutar. Né? Posso apenas tirar o som? Não pode. Né? A gente tem essa questão de ser um organismo vivo e em movimento e vai ter muito a ver com falar de gestão de mudanças. Eu sou sócio também de uma consultoria chamada Vertigo 16, a gente trabalha com desenvolvimento humano, que quer enaltecer os nossos parceiros, uma história do qual eu fico bastante feliz, né, de continuar contando. A gente continua recebendo novos convites e cada projeto é uma história e é uma mudança. Às vezes, um tema que numa organização a gente faz de um jeito, na outra organização o tema é completamente diferente. Completamente diferente. Por mais que você fale de temas básicos como feedback, falar de feedback numa cultura japonesa é completamente diferente de falar de feedback numa cultura inglesa ou numa cultura brasileira. Enfim, também trabalhar nessas empresas todas e para essas empresas todas me ensina muito sobre gestão das mudanças. Que é o nosso tema de hoje, o tema da nossa aula. Vai ser legal porque vai ser uma das últimas aulas do ano, então virada de ano a gente falar de gestão das mudanças, acho que tem tudo a ver, espero ser bastante útil para vocês com pelo menos algum insight. Aliás, esse é de verdade meu maior desejo, ser útil. Se cada um de vocês sair daqui com um insight, se tiver uma história que eu contar aqui, uma informação que eu trouxer que já agregar valor, a gente vai cumprir a nossa missão aqui e vocês, por favor, depois repliquem todo esse aprendizado. Pois bem, turma, quero saber primeiro que horas são agora. Agora, exatamente. Estamos começando, né, a parte do conteúdo, que horas são? Sei que vocês falaram que são 8h15. Pois bem, registrem isso. Vamos começar o conteúdo 8h15 da noite. Turma, eu quero começar contando uma historinha maravilhosa, que é a história do peixe no forno que tem que ir sem cabeça. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu sei que tem alguns cozinheiros e cozinheiras muito boas aqui no nosso grupo, né, nas pessoas que estão
assistindo a aula inscritas, mas eu gosto de contar essa historinha porque é a seguinte. Diz que uma menina estava ali preparando um peixe com a sua mãe, né, um peixe que ia para o forno e tal, e um pouco antes de levar o peixe para o forno, a mãe estava ali tentando cortar a cabeça do peixe e estava tendo muita dificuldade, porque era um peixe com uma espinha muito grossa, muito dura, e ela não conseguia quebrar. E aí a menina virou para a mãe e falou assim: Mãe, mas por que a senhora está tentando cortar a cabeça do peixe? Né? Ele não pode ir inteiro para o forno. E a mãe falou: Não, não, não pode, não pode. E a menina perguntou: Mas por que não pode, mãe? E a mãe disse: Ué, não pode porque. Ué, não pode porque é assim que é a receita. E a menina falou: Sim, mãe, mas por que a receita tem que ir com a cabeça do peixe? Ô, minha filha, olha, eu não sei não por que que é desse jeito, eu aprendi com a sua avó. Então faz o seguinte, vai lá perguntar para ela, né? É bom que você até me explique. A menina correu lá, falou: Vó, tudo bem, minha netinha, tal. Ó, eu tô fazendo aquele peixe, receita da família, assim, assado, assado, inclusive, com a minha mãe. Mas antes da gente levar no forno, minha mãe tá tentando arrancar a cabeça do peixe, tá tendo dificuldade. Eu perguntei por quê. Ela me falou que não sabe, que na verdade aprendeu com a senhora. E por que a senhora tira a cabeça do peixe? Eu falei: Ué, por que eu tiro a cabeça do peixe? Porque assim é a receita. E aí a menina fala: Sim, vó, mas por quê? O que a cabeça do peixe faz de diferença na hora de assar? Come a cabeça do peixe? Não, não come. Então por que tem que pôr? A minha filha: Eu não sei por que tem que pôr, não. Você pergunta para sua bisavó, né, que eu aprendi com ela. Aliás, corre lá, vai logo lá, porque, né, a menina corre lá: Bisa, tudo bem? Bem, minha netinha, minha bisnetinha, tudo bem? Então, Bisa, olha, contou a história. Estou lá fazendo peixe com a minha mãe, assim, assado. E aí, antes de ir para o forno, literalmente assar, minha mãe está se quebrando ali toda para tentar cortar a cabeça do peixe. Eu perguntei por que ela não sabe. Eu perguntei para minha avó por que vai o peixe. Ela falou que não sabe e mandou perguntar para a senhora. No que ela falou isso, disse que a bisavó virou para ela e falou assim: O quê? Elas ainda põem o peixe com a cabeça? Aí que a netinha não entendeu nada, né? Falou: Ué, porque não era para pôr? Ela falou: Uai, hoje em dia acho que não. Ué, porque antigamente tinha que pôr? Ela, antigamente sim. Ô, vó, agora quem não está entendendo sou eu, bisavó, né? Quem não está entendendo sou eu. Por que antigamente tinha que pôr a cabeça do peixe e agora não tem? Ela: Olha, por que vocês ainda tentam tirar a cabeça do peixe? Eu não faço ideia. Nós antigamente tinha que tirar, porque nós colocava num forninho que era desse tamanhozinho, o peixe não cabia inteiro. Era obrigatório tirar. Hoje vocês têm uns fornos gigantes. Para que vocês tiram a cabeça do peixe? E eu adoro contar essa história quando eu falo de gestão das mudanças para perguntar para cada um de nós quantas cabeças de peixe às vezes a gente ainda está tentando tirar na vida simplesmente porque sempre foi assim. Quantas coisas já mudaram, quantos fornos simbolicamente na nossa vida são muito maiores e a gente ainda está tentando tirar a cabeça do peixe e não sabe nem por quê. Isso é fazer gestão das mudanças para a gente começar o nosso papo. Saber se perguntar, as coisas ainda precisam ser do jeito que são? Tem algum jeito melhor? O sofrimento que eu tenho, ele precisa continuar? Todas essas questões envolvem a gestão da mudança. Falando em gestão da mudança, eu quero evocar aqui uma frase linda dita por Heráclito de Éfeso, uma região na atual Turquia, em que ele disse há pouco tempo atrás, o que no máximo uns 2.300 anos, que a única constante da vida é a mudança. A única coisa que sempre vai acontecer, a única coisa que você pode ter certeza que sempre vai ser daquele jeito é que a mudança vai acontecer. É uma frase paradoxal, mas muito verdadeira, né? Se a única constante da vida é a mudança, por que a gente deveria resistir a ela? As coisas vão mudar. Agora, como a gente vai gerir essa mudança é que talvez faça toda a diferença para a qualidade da nossa vida diante das mudanças. Bom, em novembro de 1859 foi lançado um livro muito interessante. Não sei se todos já leram, mas o livro em questão chama-se A Origem das Espécies. O seu autor Charles Darwin, que era um botânico que viajou boa parte do mundo, inclusive veio ao Brasil na época, e depois disso criou toda uma teoria sobre a evolução das espécies. E falando em evolução e falando em gestão da mudança, já tem até uma capa mais moderna para o livro. Então, para quem gosta de ler, pode comprar uma edição, né, mais moderna, mais bonitinho, o papel não precisa estar mofado. Mas o fato é que uma das coisas que Charles Darwin diz no livro está resumida nessa frase: Não é o mais forte, nem a mais forte das pessoas, das espécies, dos indivíduos que efetivamente vai sobreviver ou prosperar. E nem mesmo o mais inteligente ou a mais inteligente. Diz ele que o que melhor
vai se adaptar às mudanças é aquele que vai perpetuar a sua história, vai perpetuar os seus genes, vai perpetuar o seu desenvolvimento. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, do ponto de vista biológico, que aquele indivíduo de uma determinada espécie que reagia mais rápido às mudanças climáticas, às mudanças, muitas vezes até de relevo, de ambiente, era aquele que sobrevivia e, portanto, passava os seus genes para frente. Não, ele nunca disse que nós éramos descendentes diretos dos macacos. Na verdade, o que ele disse é que nós tínhamos um antepassado comum, uma espécie muito, muito, muito antiga, que havia depois sofrido mutações, e essas mutações geraram mais adaptação a alguns contextos do que a outros, e quem se adaptou mais rápido passou os seus genes e haviam mais mutações, e, portanto, nós temos uma espécie em comum, né, como origem. Mas o mais importante de tudo isso aqui, mais do que qualquer questão biológica, é que o que Charles Darwin nos ensinou, que aprender e aprender é fundamental para a nossa capacidade de sobrevivência, não só sobrevivência física, aquela coisa dramática de vou morrer ou não, mas a sobrevivência no sentido de sermos relevantes. No dia em que a gente decidir que vai parar de aprender, a gente para de se adaptar às mudanças. Isso porque, como nos disse o colega anterior, Aristóteles não, Heráclito de Éfeso, a única constante da vida é a mudança. Se a mudança vai acontecer toda hora e a gente não se adaptar a ela, a gente simplesmente vai ficando para trás. E isso me parece temerário num mundo que muda cada vez mais rápido. Por exemplo, mudou alguma coisa de 1859 para cá no mundo? Dava para a gente ficar aqui a aula inteira só elencando a quantidade de coisas que mudou. Mas eu quero falar de duas, que inclusive são mudanças mais recentes, se a gente pegar a história, e que viraram e continuam virando o mundo de ponta cabeça. Eu estou falando do smartphone e de alguma coisa que surgiu um pouco antes, que foi a própria internet, que depois, com a internet, você tem a chance de usar esse smartphone para conectar pessoas, criar aplicativos e, com isso, mudar o mundo. Por exemplo, antigamente a gente ia pedir um táxi, a gente saía na rua, às vezes na chuva, para aleatoriamente ficar esperando o táxi aparecer. Quando ele aparecia, você sinalizava, não sabia se ele necessariamente podia ou não te atender, não sabia quem estava dirigindo aquele carro, não sabia se ele sabia para onde você tinha que ir e podia te levar. Hoje em dia você pega o smartphone, vai lá, vou citar aqui o Uber, né, que talvez seja o mais conhecido dos aplicativos de carona, de corrida aí compartilhada, chama ele, você sabe que horas ele vai chegar, quem está dirigindo, o histórico dessa pessoa, você compartilha a sua corrida com alguém para saber se está indo tudo bem. Mudou, né, gente? A gente dá parabéns hoje porque o sistema eletrônico nos alerta, muitas vezes do Facebook ou da própria agenda. O mundo está mudando e vai continuar mudando. Quer ver uma outra pergunta interessante? E na sua vida? O que mudou nos últimos 24 meses? Será que você se tornou pai ou mãe, ou avô, avó, tio, tia? Né? Você casou, você se separou, você mudou de casa? Por acaso mudei. Né? Você mudou de emprego? Você mudou de relacionamento? Você mudou de país? Em 24 meses, tanta coisa muda na nossa vida. Por que a gente ainda resiste? E, na verdade, turma, uma das coisas mais interessantes é que a gente nem pode resistir à mudança. Ela acontece naturalmente. A pergunta talvez seja: nós fizemos a gestão dessas mudanças ou elas simplesmente nos atropelaram? E o convite aqui, claro, desde o começo, é que a gente faça, sim, gestão das mudanças. Bom, vamos começar falando um pouco sobre tipos de mudança. Primeiro eu quero falar um pouco sobre mudanças que acontecem em mim. Em mim aqui, claro, cada um de nós, né? Que cada um se faça essa pergunta. Que tipo de mudanças acontecem em mim? E eu fico atento, fico atenta, fico alerta. Tudo isso tem a ver, turma, com o quanto a gente está com as nossas percepções afiadas. E percepção é algo que vai trabalhar inconscientemente, vai trabalhar muitas vezes sem sequer que eu esteja no controle disso. E eu quero dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse. Quando você olha para essa imagem que eu projetei, que está aqui do lado esquerdo, o que você vê? E muita gente costuma me dizer que vê um batente de porta. Ali, um pedaço de porta, talvez na parte azul, com o batente na parte verde e a parede em si, a alvenaria, na parte bege. Né? Então, é um pouco do que muita gente relata. Mas e se eu mudar a posição da imagem? É a mesma imagem, eu só fiz ali um giro, né? Se eu não estiver enganado aqui, não falar bobagem, 45 graus e tal. E aí, o que você enxerga? E muita gente começa a me relatar que enxerga agora uma praia.
né? Então, a areia na parte de baixo, o mar verdinho e depois o céu azul. É um batente de porta ou é uma praia? E a resposta é: depende. Depende da sua percepção. Assim como, se eu perguntar o que você está vendo agora aqui na tela, algumas pessoas podem me dizer que estão vendo uma pinguim. Hã? Uma pinguim? É. Tem gente que pode dizer, estou vendo uma pinguim. Só que estou vendo uma pinguim de ponta cabeça. Opa, olha só agora a pinguim bonitinha de pé. E tem gente que pode dizer para mim agora, agora eu estou percebendo uma girafa de ponta cabeça. Enquanto algumas pessoas antes podiam estar percebendo o rosto, né, a cara de uma girafa na primeira imagem. E tudo depende da percepção, do quanto estamos atentos às coisas. Mas espera um pouco que tem mais. Girafa ou pinguim? Imagine então quando a gente tem que contratar serviços. Por exemplo, quem entende muito de carro, de mecânica, pode saber como contratar um bom mecânico por fazer perguntas. Olha, mas o senhor conhece o motor tal, o senhor conhece o sistema tal? Mas a imensa maioria das pessoas não conhece de serviços mecânicos, como eu. E como é que a gente escolhe onde a gente vai levar o nosso mecânico? E o mais doido é que a gente escolhe baseado na percepção dos nossos amigos e amigas. A gente pergunta para os amigos, familiares, onde é que você levou o carro? Né? O próprio Gustavo me dá tanta dica de lugares aqui onde eu moro, a gente mora na mesma cidade, e eu confio nele, porque eu percebo o Gustavo como um cara que tem um bom critério de escolhas. Mas eu mesmo não sei avaliar se esse mecânico é bom. Então, a nossa percepção, a percepção que a gente atribui a uma pessoa dela ser confiável, faz com que a gente vá nas indicações que ela nos passa, sem sequer a gente ter capacidade de decidir se aquilo é bom ou ruim. Mas a gente não está falando aqui só de mecânicos. A gente pode estar falando também, por exemplo, de barbeiros, cabeleireiras, manicures. Muitas vezes a primeira vez que você vai nesse lugar é porque alguém te indicou e porque você percebe essa pessoa como uma pessoa confiável. Serviços, por exemplo, de conserto de roupa, eu não sei costurar. Então, quando eu tinha que fazer barra de calça quando eu ia trabalhar, eu fazia onde me diziam que era bom. E às vezes a pessoa me dizia, vai na fulana, vai no ciclano que o cara é bom. E eu detestava o serviço. E lugares que eu indiquei, algumas pessoas também não gostaram. Lugares que as pessoas não gostaram, eu adorei. Tudo depende da percepção. Um gosta, o outro não gosta. Vamos falar de marca de carro? Vixe, aí vira uma loucura, né? Pus 6 aqui, marcas super prestigiadas, né? Podia colocar outras. Qual delas é a melhor marca de carro? Depende. Depende da percepção de cada um. Você quer mais velocidade, você quer luxo, você quer qualidade, você quer segurança. E se você quer preço baixo, provavelmente nenhuma dessas 6, né? Você vai escolher. Tudo depende da sua percepção. Qual é a melhor marca de relógio? Por exemplo, tem muita gente que adora relógio. Qual é a melhor marca? Deve ter marcas aí que eu nem coloquei aqui, que algumas pessoas amam. Depende. Depende, de novo, o que você está procurando, depende do que a sua percepção tem sobre cada uma dessas marcas. Eu posso ter percepções sobre essas marcas que me fazem até achar elas meio pedantes, ou marcas que, não, eu não vou ter um Rolex, que eu não quero ser roubado, porque a minha percepção pode estar vinculando uma coisa a outra. Quando a gente fala de bebida alcoólica, agora eu vou entrar numa área que eu entendo um pouco melhor, porque trabalhei nesse setor, isso vira uma loucura, gente. Você pergunta para a pessoa qual a sua marca de vodka favorita. É a marca tal. Por quê? Não, porque essa é muito mais pura. Você fala, é mesmo? Como é que você sabe disso? Porque eu tomei. E muitas vezes, se você for olhar tecnicamente, não é verdade. Eu lembro aqui, eu gosto muito de contar essa história. Na Diageo, que é uma empresa de bebidas alcoólicas, quando eu entrei chamava Rio Blind ainda, né? Foi trocando de nome. Um dos produtos que a gente trabalhava, isso lá no meio dos anos 90, era o whisky Old Date. Mas além do Old Date, que é um whisky nacional, tinha whiskies nacionalizados e whiskies importados, JB e depois Johnny Walker e tal. E eu lembro uma vez da gente fazer um teste cego, onde você dá o produto para as pessoas beberem, mas não diz qual é a marca. E eu vou dizer para vocês que eu estava lá, então eu não ouvi a historinha. O uísque que ganhou como melhor paladar, não, esse aqui é bom, dito por gente que se falava, né, se intitulava tomadores de uísque, foi o Old Eight. E era inacreditável, a gente dizia, não pode ser. Pode, porque tudo é uma questão de percepção. Agora, turma, no meio de tantas percepções, eu preciso dizer para vocês que existe uma única certeza. Sei que alguns vão ficar felizes, mas a única certeza é essa que está na tela. E sei que alguns vão ficar tristes, mas calma, calma, deixa eu me explicar, né? Antes de alguns me xingarem aqui e outros comemorarem, olha que legal que é a percepção.
Eu nem disse por quê, né, que essa era a única certeza. E eu acredito que se alguém torce para o São Paulo, deve ter feito, é isso aí, é mesmo, é uma certeza. Mas certeza do quê? Eu nem falei por que que eu pus a marca. E ao mesmo tempo, quem não torce talvez tenha dito, que absurdo falar que é a única certeza. Mas eu não disse por quê. Olha só, para aqueles que não são São Paulinos, se eu falar que a única certeza é que esse time aí amargou uma longa fila e ficou um tempão sofrendo, de repente vocês começam a concordar comigo. É verdade. Verdade, passaram um perrengue. Já para o São Paulino, se eu falar que a única certeza é que este time é o nosso time do coração, vão dizer, é mesmo. Mas quantas vezes a gente já vai criando percepções sem nem saber do que a pessoa está falando? Deixa eu explicar por que eu pus aqui. Eu torço para o São Paulo, claro, então eu tenho local de fala, né? Eu posso falar desse time melhor do que os outros. E é verdade que o São Paulo teve uma fase excelente no começo dos anos 2000, foi campeão paulista, depois campeão brasileiro, né? 3 vezes seguidas, 2006, 7, 8, foi campeão da Copa Libertadores da América. Para quem não gosta de futebol, é um campeonato importante aqui da América do Sul, em 2005, depois foi campeão do mundo, e aí começou a se auto-intitular soberano. E essa é uma expressão perigosíssima. Porque quando a gente acha que a gente é soberano em alguma coisa, significa que a gente corre o risco de não precisar mais aprender. Porque se eu já sou soberano, se eu já estou no topo, ninguém sabe mais do que eu, ninguém é melhor do que eu paro de me preocupar com a reciclagem. E foi o que, infelizmente, aconteceu com São Paulo. Algumas diretorias compraram demais essa ideia de soberano, alguns torcedores também, e aí parou de aprimorar o centro de recuperação de jogadores, parou talvez de trabalhar melhor a questão da escolha do elenco, e o fato é que o time amargou depois uma fila muito doída para os seus torcedores. Eu coloquei essa imagem aí de esporte interativo que fala: você sabia que essa é a primeira década, estamos falando da década passada, né, da década de 2010, né? É a primeira vez desde 1970, desde a década de 60, portanto, que o São Paulo não conquista nenhum título brasileiro. Um time que se auto-intitulou soberano ficou uma década inteira sem ganhar nenhum título nacional, né, algum título brasileiro. Até que este ano, agora em 2023, foi campeão da Copa do Brasil, foi muito legal, fiquei muito feliz, comemorei com os meus filhos, me diverti bastante, porém, fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que a gente vai de novo começar a se achar soberano a ponto de parar de aprender? A ponto de parar de querer estudar o que tem de novidade no mercado, o que tem de ideias novas no mercado, na própria dinâmica de jogo, e a gente vai amargar uma outra fila enorme? Não sei, mas sei que o meu convite para cada um de vocês que está me ouvindo é: nunca fique numa posição de soberano. Quando a gente fica muito soberano, a gente para de querer aprender. Então, a única certeza aqui não é que o São Paulo é o melhor time do mundo, porque isso eu acho do São Paulo, mas meus amigos corintianos acham do Corinthians, meus amigos palmeirenses acham do Palmeiras, meus amigos flamenguistas acham do Flamengo, meus amigos santistas também acham isso. Então, coração partido, mas fiquem tranquilos, né? O Santos uma hora vai voltar para a primeira divisão. Mas é isso, cada um acha o seu time o melhor. Qual é a única certeza? É que na hora em que a gente se acha soberano e para de aprender, a gente começa a declinar em performance. Aí eu gosto de ressaltar nessa hora uma expressão que eu aprendi nesse livro aqui, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um prêmio Nobel de Economia, acho que foi em 2002 que ele ganhou o prêmio Nobel, onde ele usa a expressão WASIAT, que significa what you see is all there is. Fazendo uma tradução livre aqui, o que você vê é tudo que existe. E é verdade. Só que como tudo depende da percepção, e a minha percepção ela é única, eu só consigo enxergar o que eu capturo, é verdade que às vezes eu posso estar vendo uma coisa afirmando que aquilo é verdade e a outra pessoa afirmar categoricamente que eu estou enganado porque o que ela vê é verdade. E eu adoro essa imagem, né? Eu divido essa imagem com o máximo de pessoas que eu posso, porque quantas famílias não brigam nesta situação? Quantos maridos e mulheres, mulheres e mulheres, maridos e maridos, amigos do peito, irmãos camarada, brigam numa situação dessa? O cara da esquerda afirmando categoricamente que o que ele está vendo é um número 6 e o cara da direita afirmando que o que ele está vendo é um número 9 e eles brigando e dizendo que é um absurdo porque você está errado. Mas o cara da esquerda, ele está certo. Da posição que ele enxerga, é um número 6. Mas o cara da direita também está certo. Da posição que ele enxerga, também é um número 9. Portanto, a pergunta aqui, quem é que está certo, não cabe. A pergunta é,
quando eu estou certo. Eu estou certo quando eu enxergo desta posição e eu vejo o número 6 se eu estiver na esquerda. Mas eu estarei certo se eu falar que é um número 9 quando eu for para a posição da direita. E querem saber mais? É capaz do cara da direita dizer que nem é um número 9. É capaz desse cara da direita estar afirmando que é uma letra G minúscula. E ele também não estará errado. Então, a grande questão aqui é que sim, o Daniel Kahneman está certo quando ele diz que o que você vê é tudo que existe. Mas é tudo que existe para você. Não é tudo que existe no mundo. No mundo existem mais coisas. E às vezes a gente pode ter dificuldade de fazer gestão de mudanças quando a gente acha que só a nossa forma de ver aquilo é que está certa. Porque a gente vai parar de perceber as coisas se transformando ao nosso redor. E aí eu, infelizmente, evoco a fase ruim do meu time. Quando parou de perceber as coisas que mudavam ao redor, se achou soberano, começou a decair. Então, fazer gestão das mudanças também é, sobretudo, fazer a gestão do próprio ego, fazer a gestão da própria vaidade, da própria arrogância. Isto é o que eu enxergo. Deixa eu me colocar à disposição para ver se alguém enxerga diferente de mim e pode me trazer alguma coisa que agregue valor no processo de mudança. Isso porque, turma, uma pessoa é sempre a soma das suas escolhas. A escolha que eu fiz hoje me traz até aqui e me traz até, por exemplo, esse momento de dar aula. Mas eu sou a soma de todas as outras escolhas que eu fiz e todas as que eu farei. Então a gente está toda hora fazendo novas escolhas. A gente acorda de manhã e tem que escolher se vai ou não vai levantar da cama. Pô, como assim? Eu vou ficar na cama? Eu não posso ficar na cama. Claro que pode. Todos nós podemos. Falando aqui de pessoas, por exemplo, que têm uma condição física que as permita levantar da cama, todos nós podemos optar por não fazer isso, mas a gente escolhe fazer. E a gente pode optar por não trabalhar. Não, não vou trabalhar. Vou ficar de boa curtindo minha vida doidado, né? Você pode fazer isso? Pode. Mas o que é que você escolhe? Muitos escolhem trabalhar, escolhem ir para a luta. Então, turma, importante agora, vou evocar um outro filósofo, Aristóteles, lembrar que o todo é sempre maior que a simples soma das partes. Então, hoje o que eu escolhi é isso, mas hoje é o momento que eu tenho. Se eu estiver disponível à mudança, amanhã eu vou ter novas informações, farei novas escolhas e o todo vai ser sempre maior do que a simples soma das partes. Então, uma última pergunta que eu quero fazer para vocês nessa etapa onde a gente está falando de mudanças em nós é: como é que cada um de vocês escolhe se apresentar para o mundo? Faça essa pergunta para si mesmo, para si mesma. Como escolho me apresentar para o mundo? Eu estou me apresentando como uma pessoa rígida, que tem ideias já formadas e que nunca vai mudar essas ideias, e a hora que as mudanças acontecerem, nós vamos ser atropelados. Ou eu estou me colocando como uma pessoa que não tem opinião nenhuma, não, tá tudo bem, ó, qualquer coisa tá bom. Eu lembro uma vez a gente trabalhando com, acho que era um trainee de uma empresa, e aí a gente propunha uma coisa e falava, não, isso aí tanto faz. E essa coisa, tanto faz. E essa outra, tanto faz. Eu lembro que um consultor parceiro meu virou para ele e me disse, olha, então eu preciso te dizer uma coisa muito triste. Você é uma pessoa tanto faz. Porque também, se tudo tanto faz, você não tem posicionamento nenhum. Então, qualquer extremo aqui é perigoso. O extremo da rigidez, de que eu já sei tudo e eu não preciso aprender nada, e eu já tenho as minhas opiniões e não vou mudar nunca, tanto quanto o extremo do não, tá bom, pode mudar tudo, pode ir alterando. Não, espera um pouquinho. Quais são os seus valores e qual é a sua disponibilidade para aprender coisas novas? Por isso a pergunta: como me escolho, né? Como escolho me apresentar para o mundo? Qual o grau de equilíbrio que eu tenho de disponibilidade para as mudanças? Isso porque, turma, as mudanças também vão acontecer nos outros, vão acontecer também no mundo ao nosso redor. Gosto de começar com esta pergunta. Vocês acham que o mundo está muito mimimi? Vocês gostariam, por exemplo, de ter uma camiseta como essa, com a estampa "Por um mundo com menos mimimi e mais hahaha"? E quando eu faço essa palestra, esse bate-papo, essa aula e uso, por exemplo, essa imagem, eu ouço diferentes respostas. Tem gente que fica assim me olhando do tipo, tem uma pegadinha aí, não tem não? Tem gente que já levanta a mão e fala, eu acho que o mundo está muito mimimi. Tem gente que fala, não sei. Mas eu gosto de fazer uma outra pergunta nessa sequência. Não sei se o mundo está muito mimimi. Não sei se a gente deveria ter mais hahaha. Mas acho que a gente tem que se perguntar pelo menos uma coisa. Hahaha para quem? Qual é o limite? Quando a gente pede mais hahaha no mundo, a gente pede por um mundo onde todos nós vamos rir juntos,
ou por um mundo onde alguns riem de outras pessoas? É um mundo onde todo mundo se diverte coletivamente ou alguns se divertem à custa dos outros? Se for desse jeito, todo mundo vivendo, né, coletivamente, se divertindo, eu sei que parece uma utopia, talvez a gente precise de mais ha-ha-ha. Mas se for por um mundo onde alguns apontam o dedo para os outros e riem dessas pessoas, então o ha-ha-ha é para uns, mas não é para outros, né? Talvez a grande questão aqui seja a gente se perguntar, não é se o mundo está muito mimimi, ou muito ha-ha-ha, ou muito chato, ou muito é, cheio de patrulhamento, é a gente se perguntar se o mundo está ficando mais chato ou se o mundo está ficando menos injusto. Eu nem vou me atrever aqui a dizer que o mundo está ficando mais justo, né? Acho que justo ainda é um objetivo muito longo. Mas será que ele não está ficando menos injusto? E será que para ele ficar menos injusto, ele não tem que ficar um pouco mais chato num primeiro momento? Eu não tenho respostas, mas o que eu tenho para dizer para vocês é: o mundo está mudando e ele não vai perguntar para nenhum de nós, para nenhuma de nós, se a gente concorda. As mudanças apenas vão acontecer e a gente vai ter que decidir se a gente acompanha ou não. Ah, mas eu acho absurdo o que esse povo faz aí. Eu acho absurdo a forma como o pessoal se veste. Tá bom, muito obrigado pela sua opinião. Porque no fundo é isso, né, turma? O mundo vai dizer, tá bom, essa é a sua opinião, mas ele não vai parar para nos atender. Ele vai simplesmente acontecer. Querem ver um exemplo muito interessante? As mudanças acontecem num nível tão louco e, e sem que a gente consiga controlar. Eu pus aqui na tela a foto daquele que talvez, tenha sido o último grande ídolo, né, nacional, né, o último grande ídolo brasileiro. Não é que não tenhamos tido outros ídolos. Claro que o Guga Kirten foi um grande ídolo para quem gosta de tênis, mas o tênis não é um esporte de massa no Brasil, né? Claro que o Rogério Ceni é um grande ídolo, mas é um grande ídolo para os São Paulinos, para os palmeirenses também, que eles gostam do Rogério. Tô brincando. Mas o Rogério talvez seja um grande ídolo para os São Paulinos, mas certamente não é para os flamenguistas, para os torcedores do Esporte Recife e por aí vai. Agora, o Senna, Ayrton Senna, talvez tenha sido um ídolo nacional e o último grande ídolo. Quando foi que o Senna morreu? É doido imaginar isso, mas vai fazer o ano que vem 30 anos que Ayrton Senna morreu. Mas por que eu estou contando a história dele aqui? Porque tem uma coisa nessa imagem aí que é muito esquisita para os dias de hoje, mas era absolutamente natural quando ele corria. Até o último dia de vida dele, 1º de maio de 1994, quando ele morreu, era uma coisa absolutamente comum. E eu não estou falando do momento de concentração e de reza dele. Eu estou falando do patrocínio. O Senna tinha o maior patrocínio de todos, feito por uma marca de tabaco, de cigarro. Algo que hoje é impensável. Primeiro, porque as regras não permitem mais patrocínio de cigarro em eventos esportivos, e depois, porque o mundo foi mudando, as pessoas foram se questionando, né? Será que é uma boa, né, ter marca de cigarro patrocinando assim eventos esportivos onde crianças assistem? A gente vai questionar outras coisas com o tempo, turma. A grande questão é: você vai participar desse questionamento ou você vai resistir a ele? Se resistir, a hora em que ele se configurar, você vai ser atropelado e nem poderá ter palpitado. Se você quiser participar da discussão, talvez você possa influenciar. Isso também é fazer gestão das mudanças. O mundo muda, turma. Antigamente, a gente fazia pesquisa aí, né, na Barça, no Almanac Abril. Aliás, não aceitem que vocês sabem o que é Almanac Abril, não. Faz cara de que você não tem ideia do que eu estou falando, porque isso denuncia demais a idade. Né? O cara, quando fala para mim, eu lembro do Almanac Abril, pronto, já entregou a idade. Né? Mas o fato é que, olha que loucura, o Almanac Abril saía todo ano. Né? Esse aqui, por exemplo, é a edição de 1994. Na metade do ano, ele já estava desatualizado. Algum país já tinha trocado a moeda, alguma inflação já tinha alterado algum tipo de valor, algum país tinha trocado a capital e pronto, estava desatualizado. Esqueçam. Hoje a gente vai lá no mundo digital, pesquisa no Google, pergunta para ele, pergunta para o Wikipedia, e se tem uma informação errada no Wikipedia, troca, atualiza. Aliás, turma, quer uma coisa mais louca ainda? Pergunta para o Chat GPT, para a inteligência artificial, quais foram as últimas mudanças e ela te diz. Hoje a gente constrói, né, a inteligência generativa, ela constrói conteúdos. Mais do que a gente só copiar, seja à mão, seja no Ctrl C, Ctrl V, a inteligência artificial cria os conteúdos com a gente. É um mundo em transformação. Um mundo esse que já nos obrigou a ter que alugar fita VHS.
né? A gente ia na Blockbuster e falava, cara, me diz, tem Exterminador do Futuro 2? Aí o cara dizia, tem. Aí ele falava, só que estão todos alugados. Você falava, não é possível, faz 2 semanas que eu quero alugar esse filme. E aí de você se devolvesse a fita sem estar rebobinada, né? Ainda ficava na lista negra, não pode mais falar lista negra. Ficava não pode, porque não é correto, porque a cor negra é associada a um grupo da população que é sim mais excluído. Então não é que é uma bobagem, ai que bobagem. Não, não. Tem uma forma melhor, a gente pode falar, você vai para a lista, ou ia, quer dizer, ia para a lista negra. Hoje em dia a gente pode dizer, você vai para a lista indesejada. Não pode trocar uma palavra e ser uma pessoa mais inclusiva? Pode, mas cada um tem que decidir se quer, né? O mundo está mudando. Mas deixa eu voltar aqui para o VHS. VHS, você chegava lá, não tinha para alugar? Bobagem, gente. Hoje todo mundo pode assistir o mesmo filme ao mesmo tempo. Seja no YouTube, seja nos canais de, né, nas empresas de streaming, né, Netflix, Disney Plus e tantas outras. Olha que loucura. Antigamente a gente era restrito ao espaço físico, quantas fitas tinham disponíveis. Hoje, todas as pessoas do planeta, se tiverem um device, né, um celular, por exemplo, um sinal de internet que tem em qualquer lugar, qualquer padaria, podem assistir o mesmo vídeo ao mesmo tempo. E ainda tem gente resistindo às mudanças. Assim como a gente também comprava disco de vinil, era caro, riscava, né, mofava, chegava às vezes até a entortar no calor, né, porque o vinil é um tipo de equipamento plástico, e para você saber quando ia ser lançado, você tinha que esperar primeiro lançar a revista que ia te contar quando ia ser lançado. Que bobagem, né, gente? Hoje você já vai lá, baixa as músicas, né? Faz o download, baixa a música, que é isso, que coisa velha. Não precisa baixar nada. Tá tudo na nuvem. Você tem todas as músicas do mundo num canal, por exemplo, num aplicativo como Spotify. E você não precisa nem pagar. Pô, mas se eu não pagar, o que acontece? Você fica ouvindo propaganda junto. Mas a gente não ouvia propaganda nos canais abertos também de TV? Agora, se você pagar, por exemplo, no Spotify, você ouve todas as músicas do mundo do jeito que você quer, sem propaganda, e você não precisa nem baixar as músicas. Se o meu celular quebrar, eu peço o celular do Rafa emprestado, entro na minha conta e acesso todas as músicas que eu tinha selecionado. É um mundo novo, ele se transforma também no brincar. Antigamente a gente montava as nossas brincadeiras, né? Hoje em dia esquece. As brincadeiras são todas digitais e ó, cada vez mais não vai ter nem fio. Quer saber? Cada vez mais não vai ter nem o aparelho para a gente poder brincar. Os próprios jogos, né, de videogame hoje vão num modelo parecido com o streaming. Você precisa ter uma televisão smart e um controle e você joga ali pelo próprio sistema, né, do Twitch, por exemplo, ou de qualquer outro sistema de streaming de videogames. O mundo está se transformando, turma, em vários aspectos. No ambiente de trabalho já houve um espaço nefasto, né? Mas para que algumas pessoas oprimissem outras pessoas, mandando fazer, obrigando, sendo muitas vezes violento, e as pessoas tinham que se calar, elas tinham que ficar quietinhas, porque porta da rua é a serventia da casa, é assim, né? O ditado, não sei se estou falando certo, mas era simples. Se você não quiser trabalhar aqui nesse ambiente, você simplesmente pega as suas coisas e vai embora. As pessoas tinham que aguentar malcriação, às vezes até algum tipo de assédio. Hoje as coisas são diferentes. Já tem canais de denúncia, as pessoas podem criar grupos no WhatsApp, grupos no Facebook. Aliás, as pessoas podem, inclusive na internet, num site como, por exemplo, Love Mondays, perdão, e dizerem o que elas acham do seu ambiente de trabalho. Então, tenho colegas aqui que trabalham em bancos, né? Tem pessoas que estão nos assistindo aqui que trabalham em empresas que fazem gestão de shopping, tem gente que tem negócio próprio. Dá uma olhadinha lá, vê o que estão falando da sua empresa, vê o que estão falando da área onde você trabalha, porque as pessoas hoje têm lugar para falar. E aí que eu pergunto: o mundo está mais chato ou ele está menos injusto? Seja lá qual for a resposta, o mundo está em mudança. Você vai gerir as mudanças ou você vai ser atropelado por elas? Todas essas mudanças, turma, também vão afetando as regras sociais. Claro que vão, né? As pessoas hoje têm mais liberdade de dizer o que elas pensam, o que elas acham, o que elas querem, o que elas concordam e o que elas discordam. Bom, eu tenho, claro, as minhas críticas também a esse modelo, apesar que o mundo não perguntou para mim também se eu queria ou não esse modelo. O fato é que hoje a gente vive um momento onde quase todo mundo, né, e essa parte primeira que eu vou falar eu acho muito boa, quase todo mundo tem espaço para falar dos seus direitos, para reclamar quando os seus direitos não são atendidos,
para denunciar quando os direitos estão sendo, de alguma forma, vilipendiados. Existe hoje espaço para quase todo mundo gritar os seus direitos. Eu acho que a armadilha está quando a gente grita os nossos direitos e sussurra os nossos deveres. Tá vendo? E eu ouço isso de muita gente, né? Perdão, gente. Tá vendo, né? Eu falo que essa turma é muito mimimi. Calma, gente, peraí. Talvez a gente esteja num processo de transição. Talvez a gente precise primeiro gritar os direitos, e às vezes a gente vai esquecer um pouquinho os deveres, para depois a gente poder falar, ok, agora para os direitos serem sustentados, a gente também tem que fazer com que os deveres sejam cumpridos. É um processo de mudança, gente. Não se faz mudança estalando os dedos. E eu vejo muita gente sofrendo. Ah, porque esse mundo está indo para o buraco. Não acho, não acho. Acho que o mundo está muito melhor de maneira ampla. Óbvio que tem guerras, e as guerras são sempre terríveis. Claro que, infelizmente, ainda tem fome, tem mesquinhez, mas o mundo está melhor. A gente consegue hoje fazer, inclusive, as rendas se distribuírem mais rápido. Olha o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? A gente está juntando 50 e tantas pessoas que puderam contribuir para a gente melhorar a vida de outras pessoas. Isso não era possível há anos atrás sem esse sistema todo que nos conectasse. Agora, se de um lado existe cada vez mais um clamor para que se respeite o indivíduo, né? As pessoas são o que elas são, as pessoas não querem, não é todo mundo, claro, mas muita gente não quer ser categorizado. Ah, você é homem, é mulher, olha, será que você pode simplesmente, né, deixar que eu seja quem eu sou? Né? Não é uma questão apenas de gênero, e eu não quero entrar em polêmica, tá, turma? A questão não é essa. A questão, na verdade, é que se de um lado tem cada vez mais o respeito ao indivíduo, do outro vai ter cada vez mais liberdade de questionamento também. E o mesmo indivíduo que questiona alguém, depois também tem que estar preparado para ser questionado. Tem uma charge que eu adoro, do personagem, acho que é Armandinho, se eu não estiver enganado, que ele está sendo levado no zoológico pelo pai dele, né? E o pai dele chega lá todo pimpão, tentando mostrar que sabe das coisas, e diz assim: é, meu filho, a onça pintada é o maior felino das Américas. E o Armandinho diz: ah, é muito linda, viu, pai? Mas olha que bela pergunta que ele faz. E o que ela fez para estar presa? Uma pergunta do qual eu nunca me fiz quando fui no zoológico. Era tão assim, simplesmente vai, que chegava lá, os bichos aqui, que bacana, que bacana, que bacana, mas eu não parei para pensar qual é a consequência para eles de estarem presos, né? Qual é a consequência para o bicho, para o estresse do bicho de estar lá? Eu sei que muitos zoológicos fazem trabalho de recuperação de bichos que muitas vezes foram atropelados ou que estavam doentes, mas tem muitos zoológicos que os bichos estão ali apenas para serem vistos pelos humanos, né? Isso é bom? Não sei, mas sei que hoje tem muita gente questionando porque o mundo está mudando. E por que a gente tem que fazer gestão das mudanças, turma? Porque o processo de transição é inevitável. O tempo passa. E eu quero dar um exemplo aqui de uma coisa que passou e que às vezes me causa muita emoção. Vocês vão entender já já. Primeira informação: vocês já pararam para pensar que os estudantes que entrarem na universidade este ano, agora, em 2023, né, alguns vestibulares já aconteceram. O filho do meu querido cliente, o Paulo, por exemplo, entrou numa faculdade de medicina já, que espetáculo. Estamos todos muito felizes por ele. Mas olha só, pessoas que entraram na faculdade esse ano nasceram em 2005. Já nasceram no século XXI e, ó, alguns anos para frente. Mas o mais aterrador não é isso. O mais aterrador e que me emociona é pensar que essas pessoas, né, que estão entrando na faculdade esse ano, gente, eles não assistiram os Mamonas Assassinas entrarem no palco do Faustão tocando terror. Eles não assistiram eles entrando ali no Gugu e deixando o Gugu maluco, fazendo uma zoeira total e com palavras absolutamente inadequadas para um domingo à tarde, né? Mas o mais maluco é você falar de Mamonas Assassinas e uma garota, um garoto perguntar para você: o que é uma mamona? Fala, não, você não fez guerra de mamona quando era criança? Não, porque pode pegar no olho do amigo e cegar o coleguinha. Mas, gente, eu não tinha essa consciência toda quando eu era criança. De fato, eu podia ter cegado o olho do meu coleguinha, né? Aí você tem que explicar, fala, não, tudo bem, mas Mamona é aquela banda da Brasília Amarela. E aí um adolescente vai virar para você e falar assim, Brasília? Carro? Você fala, não, peraí, eu vou te explicar. Sabe que carro era? Era aquele que tinha dois carburadores. E aí, olha que loucura, turma. É capaz de um desses jovens virar para você e falar assim: carburador?
Do que você está falando? Rodrigão Braga aí, que manja tudo de carro, sabe? Rodrigo, há quantos anos não tem mais carro com carburador? Né? Injeção eletrônica. Os carros afogavam antigamente. Meu Deus, meu carro afogou. Né? Você tinha que puxar lá o. Como é que chamava lá o negócio que você apertava lá? Oh, meu Deus, fugiu o nome do equipamento que a gente bombava lá para ver se jogava um pouco de gasolina no carro, enfim. Que mundo doido. Né? As pessoas não sabem o que é carburador. Mas elas não sabem, gente, porque não precisa mais saber. Porque o mundo evoluiu. E quer saber? Vai evoluir ainda mais. Os carros elétricos estão chegando, os carros autônomos estão chegando, né? Os carros que eventualmente não afogam, não poluem. Claro, ainda há uma discussão sobre o que fazer com as baterias de lítio, né, dos carros elétricos, mas já tem uma empresa na França fazendo um trabalho todo estruturado de como recolher essas baterias e trazer elas para reciclagem. Tudo é uma questão de tempo. As coisas vão evoluir. Agora, esses carros autônomos, por exemplo, eles não erram por vaidade. Ah, tô bravo que meu time perdeu, ou tô bravinho porque o meu vizinho fica ouvindo música ruim, né, o final de semana inteiro, vou sair para comprar pão e vou acelerar o carro com tudo. Não, não, não vai dirigir bravo. Também não vai errar por desatenção, né? Ah, eu estava aqui mexendo no celular e eu não vi, né, a pessoa atravessando a rua. Ah, eu me distraí com uma placa de promoção na rua e não fiz a curva direito, bati no poste. Não vai errar por desatenção. O que mais que vai mudar no mundo, turma? E é isso que é importante, é a gente ter consciência de que muita coisa ainda vai mudar. Coisas que já estão, inclusive, em trânsito na mudança. Por exemplo, a inteligência artificial. O usar um sistema de inteligência artificial para nos ajudar a resolver problemas e resolvê-los mais rápido. A sociedade grega antiga, estamos falando ali antes até de Cristo, né, da época de Aristóteles, de Sócrates, Platão, ela era uma sociedade que tinha os seus vieses. Eles tinham muita capacidade de pensar, porque eles usavam a escravidão, eles escravizavam as populações que eram dominadas, e essas populações faziam os trabalhos braçais, limpeza de lixo, cultivo dos alimentos, trânsito, né, transferência de objetos pesados, enquanto a aristocracia, né, a população mais abastada daquelas cidades, podia ficar pensando sobre a vida, sobre a felicidade, sobre a natureza. A gente talvez vá se aproximar agora de um outro momento assim, porque o trabalho braçal vai ser feito talvez pela inteligência artificial e pelos robôs. Eu não vou mais precisar trocar pneu do meu carro. Eu paro ali diante de um equipamento, como se fosse um caixa eletrônico, e digito ali qual é o modelo do meu carro, ou ele mesmo já escaneia, né? Digo o que, que eu quero, vem lá um braço robótico, levanta o carro, vem lá, desparafusa, tira o pneu furado, vai lá, pega talvez com outro braço robótico o step, põe, não sei o que, guarda, passei já com cartão de crédito, ou então cartão de crédito talvez já esteja, né, no meu pulso. Vai mudar, turma. Os carros voadores vão chegar. Pô, como assim? Por que não era possível carro voador se a gente tem helicópteros voando? Porque você tinha um problema de tráfego aéreo. Imagina que eu estou dirigindo meu carro e eu dou uma raladinha, né, no carro do Gustavo. Né? O problema de dar uma raladinha no chão é que vai amassar a lataria. O problema de dar uma raladinha lá em cima é que a gente cai e morre. Agora, com a inteligência artificial, você vai conseguir controlar tudo isso. E cada vez mais os devices vão estar no corpo das pessoas. Né? Não só ali um relógio no pulso, mas vão ser enxertados, talvez, chips ou outras coisas e outros sistemas. Mas não adianta a gente falar só de mudança tecnológica, turma. As mudanças também são comportamentais. A questão do vestir-se está sempre em transição. É que as mudanças, elas eram mais vagarosas, elas levavam às vezes uma geração inteira para acontecer e a gente morria antes de ver a mudança. Mas eu não sei se todo mundo aqui sabe, salto alto foi uma criação para uso masculino. Com o tempo, foi transitando, foi mudando, etc., e passou a ser uma vestimenta mais associada às mulheres. Só que isso demorava muito tempo. Então, as pessoas que usaram salto alto do gênero masculino não viram essa transição e hoje parece muito natural que as mulheres usem. Acontece que hoje as mudanças estão acontecendo em períodos muito curtos, porque o mundo está muito veloz, está hiperconectado. Então, quando elas acontecem em tempos curtos, elas nos chocam. Antes não dava tempo da gente se chocar com as mudanças, porque a gente morria antes, turma. Só que nós estamos vivendo mais. Hoje, a perspectiva de vida de uma pessoa que nasce numa classe social mais abastada, que eu acho que é o caso da grande maioria de nós aqui. Poxa, nós temos a capacidade de comprar o ingresso, né, para uma aula, de assistir usando aqui a internet, alguns no computador, alguns no celular.
Eu acho que a maioria de nós aqui é quase classe A mais, né? Num país como o Brasil, a gente provavelmente, pessoas aqui que tenham 40, 30 anos, 20, a gente talvez vai viver até os 120. E, turma, o que mais ainda vão inventar nos próximos 50, 60 anos? Sangue sintético, melhores capacidades de tratamento. Então, não é nenhum absurdo imaginar que quase todos nós aqui vamos viver até os 120 anos. Pode acontecer uma fatalidade com alguns de nós, mas como população, muitos vão viver até os 120. Como a gente vive mais, a gente acompanha mais a mudança. Então, olha, os ciclos de mudança estão mais curtos e as pessoas estão vivendo mais. A gente está sendo desafiado a enfrentar mais vezes a mudança. E quem não quiser participar dessa mudança vai ficar sofrendo, porque as mudanças vão acontecer à revelia e a pessoa vai ficar ali sofrendo, sofrendo e não vai ver coisas maravilhosas acontecendo e já estão acontecendo, como cada vez mais mulheres em cargos de liderança, cada vez mais pessoas negras em posições de liderança, abrindo seus próprios negócios, gerenciando, porque o mundo é diversificado, não tem só homem, branco, hétero, e eu nem estou aqui para ficar fazendo campanha, eu nem me coloco numa posição de vítima, ai, coitadinho de mim que sou homem, branco, rico, hétero. Não, não, coitadinho nada, não tenho nenhuma culpa de ser assim, eu nasci assim. A pergunta agora é: o que eu vou fazer com essa vantagem? Como eu posso trabalhar por um mundo melhor com esta vantagem? E a gente pode trabalhar por um mundo melhor ajudando as pessoas a compreenderem que sim, a gente pode dar mais espaço para populações que foram historicamente oprimidas. Agora, turma, o mercado está mudando. A gente não precisa nem falar de comportamento. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Airbnb. Quantos hotéis o Airbnb tem que são propriedade do próprio grupo Airbnb? Praticamente nenhum. É tudo dos outros e o Airbnb é um sistema. Quantas salas de cinema a Netflix tem? Nenhuma. Quantas lojas próprias a Amazon tem? Lojas físicas? Nenhuma. Quantos carros são de propriedade da imensa frota do Uber? Nenhum. A questão da posse também está mudando. Muita coisa ainda vai mudar, turma. E o Richard Barrett, que é um estudioso do comportamento humano, nos faz uma provocação muito interessante. Diante de tanta coisa que vai mudar, qual vai ser o seu papel? Você vai ser um líder do futuro e vai participar dessa mudança? Ou você vai simplesmente ficar assistindo a mudança acontecer a ponto de dizer: eita, foi, e eu fiquei para trás? A gente nem precisa concordar com todas as mudanças e certamente não iremos concordar. Mas mesmo uma série grande de mudanças que vão acontecer e a gente não vai concordar, nós também não seremos convidados, muitas vezes, a decidir se gostamos ou não. A gente só vai ser convidado se a gente acompanha ou não. Se a gente vai ficar preso às nossas crenças limitantes ou se a gente vai trabalhar olhando para frente. O que são crenças limitantes? São episódios que aconteceram no passado, portanto não existem mais, mas que geraram alguma coisa muito forte na gente, a ponto da gente se apropriar daquilo e fazer daquilo uma verdade absoluta. Mas tem um probleminha. Se essas crenças foram geradas em episódios do passado e esses episódios não se repetem mais, então essas crenças, na verdade, estão também absolutamente ultrapassadas. E quantas vezes a gente está preso a crenças limitantes, episódios do passado? E aí, turma, cada um de nós tem que decidir. A gente vai seguir em frente ou não? E eu convido, vamos seguir em frente, porque o mundo vai mudar e a gente pode abraçar mais algumas mudanças e não abraçar outras. O que a gente talvez não possa é ignorar as mudanças. Dúvida: será que a gente vai ter competência para acompanhar as mudanças necessárias? A gente tem que ter competência. O importante filósofo francês Jean-Paul Sartre disse, se eu não estiver enganado, na década de 50, que no final das contas não importa o que os outros fazem a você. Pô, como não importa? O cara foi lá e me xingou. Não, não importa, porque você não tem nem como controlar. Se ele ou ela te xingou, foi uma decisão do outro. O que importa é o que você faz com aquilo que fazem a você. O indivíduo te xingou. Você pegou esse xingamento para você? Se você pegou, agora é seu. O indivíduo ficou de te ligar, ele não te ligou. O que você fez? Você ligou para ele? Ah, eu não vou ligar. Ele que ficou de ligar. Ah, então você escolheu ficar preso no seu orgulho? Então, não importa o que o outro faz, o que importa é o que você faz com aquilo que fazem a você. Se você optou por ficar preso no orgulho por conta do que o outro fez, você está preso no orgulho por sua escolha. Né? Então, gosto muito dessa provocação e eu vou trazer uma outra frase dele já já.
Isso posto, vamos falar um pouquinho de mudanças no trabalho, no ambiente de trabalho como um todo, seja ele corporativo, seja ele o seu negócio próprio, seja alguém que circula pelo mundo. Mas o fato é que até no ambiente de trabalho as coisas mudam muito. Então, o meu conselho é: não se apegue. Né? O que eu quero dizer é: namore com o seu trabalho, mas não case com ele pensando naquela história de que seremos felizes para sempre. Não, porque não vai ser para sempre. Porque mesmo que você trabalhe a vida inteira numa mesma empresa, o que é pouco provável nos dias de hoje, ainda assim, essa empresa não vai ser a mesma que você começou a trabalhar. Ela vai mudar todo ano, porque o mundo ao redor está mudando. Alguns exemplos. Quando eu comecei a trabalhar no começo dos anos 90, trabalhar em área de vendas era fundamental fazer isso, era fundamental que se fizesse isso usando sapato. Sapato, gente, às vezes num dia de calor ele apertava, dava chulé, né? Tudo por quê? Porque era a regra. Tinha que usar sapato. O Rodrigo Braga, que nos assiste aqui, trabalhou num banco que eu prestei consultoria há muitos anos. E, Rodrigo, teve uma vez uma discussão num programa de liderança lá que eu falei para um francês, e acabei de denunciar quem é o banco. Ah, não, tem mais de um banco francês, pronto. Eu falei para um francês, que já nem está mais no Brasil, que eu achava que em breve, coisa ali de 1, 2 anos, isso deve ter sido 2013, acho, não ia mais ser preciso usar sapato, pelo menos não nas áreas de back-office, né? Para quem não conhece a expressão, áreas de back-office são as áreas que as pessoas trabalham não estando tão diretamente em contato, né, com os clientes, com, né, o usuário final. E ele achou aquilo um absurdo. Ele falou: não, isso nunca vai acontecer. Sempre vão trabalhar de tênis, de sapato, perdão. Aí eu perguntei: mas por quê? Ele falou: porque é assim. Mas, não, mas por que alguém de back-office precisa trabalhar de tênis se nem tem contato com o cliente? E a velha e boa frase de quem resiste às mudanças: porque é assim e sempre vai ser. Bom, com o tempo a gente começou a ver o pessoal indo de sapatênis, e hoje, quando eu vou, às vezes, em alguns bancos, não é nada estranho ver uma galera já trabalhando de tênis. Por quê? Porque as coisas mudam. Porque em algum momento alguém se questiona: por que mesmo eu preciso trabalhar de sapato? Ah, para passar um ar de importância, né? De profissionalismo. Sabe o que é mais louco, turma? É que muitas vezes esse profissionalismo vem da questão do valor atribuído ao sapato. Não, porque é um sapato caro, um sapato bom. Tem tênis hoje que vale 3, 4 vezes mais que um sapato. Então, se a questão é valor, usa tênis. Tênis é mais caro que sapato. E o mundo vai mudando. Outra coisa, turma, que o mercado muda e a gente não deve se apegar. Quando eu comecei a trabalhar, e muitos de vocês também passaram por isso, 100% presencial, não tinha discussão. Imagina, vou trabalhar de casa? Não existia nem sistema, né, para a gente poder trabalhar de casa. Bom, aí começou devagarzinho algumas possibilidades de trabalho remoto, né, aquela história de, pô, será que eu não posso ficar um dia em casa? Bom, de repente, mais recentemente, vem a pandemia e blum, todo mundo para casa, todo mundo tendo que aprender a trabalhar de casa, a trabalhar muitas vezes, né, com um colega que estava agora em outro estado e dar aula online. Bom, mas de repente alguém fala: olha, para um pouquinho, a pandemia acabou, vamos fazer um sistema híbrido? Como é que é esse sistema híbrido? Você vem uns dias, não vem nos outros, uns dias você trabalha de casa, outros você trabalha aqui. Ah, tá bom, vamos ver. Aí daqui a pouco já começa: ó, pessoal, parece que não está funcionando o híbrido, vamos voltar para o presencial todos os dias. Aí volta para o presencial, o pessoal começa a reclamar: tá, beleza, vamos voltar para o híbrido. Não se apegue, vai mudar, porque é da natureza do mundo mudar. Como disse Heráclito de Éfeso, a única constante da vida, e eu ouvi todos vocês falando, é a mudança. É isso, turma. Né? O que mais, gente? Olha, uma coisa que aconteceu essa semana. Semana passada, perdão. Fui fazer uma palestra numa confraternização de empresa de um cliente meu. E durante a confraternização, antes de eu fazer a palestra, eles fizeram uma premiação para o pessoal por tempo de casa. E me surpreendeu a quantidade de gente que estava recebendo a plaquinha. Porque quando eu também trabalhei no mundo corporativo, mas eu estou falando de 30 anos atrás, quando eu comecei, nossa, era bonito você imaginar que alguém estava ganhando uma placa por estar há 10 anos, 20 anos, 30 anos na mesma empresa. Era chique estar, né, tanto tempo. Ganhava relógio, caneta, né, e tudo mais. Depois começou a ser meio mal visto isso. Nossa, fulano está aqui há 15 anos. Nossa, parou no tempo. Fulano está aqui há 20 anos, ciclana está aqui há 30 anos. Nossa senhora, virou peça do mobiliário da empresa. Começou a haver uma crítica a quem ficava muito tempo na mesma empresa. Era sinal de uma pessoa acomodada, que não queria aprender. Olha que doideira, está mudando de novo.
Estamos voltando a valorizar as pessoas que ficam muito tempo na mesma empresa, muito tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque isso é sinal de lealdade. Vai ser assim para sempre? Não. Daqui a pouco vão achar um outro modelo, aí quem fica muito tempo realmente se acomoda, mas quem sai toda hora não consolida o conhecimento. É assim, turma, as coisas vão mudando. As empresas hoje, até para atrair, oferecem ginástica laboral, ambientes de relaxamento e tudo mais. Isso na minha época era um absurdo. Na minha época, olha que expressão também idiota, né? Na minha época, que época é essa que a gente nunca volta? Mas quando eu trabalhei no mundo corporativo, e eu trabalhei até 2005, né, como funcionário de empresa, era era raríssimo empresas que forneciam assim essas coisas bacanas como ginástica laboral e tal. Hoje ninguém mais quer ginástica laboral porque as pessoas nem querem ir trabalhar. Aliás, há um projeto sendo discutido no Congresso para tentar reduzir a semana útil de 5 para 4 dias. Não é que eu só vou trabalhar presencial 4 dias, não. A semana útil será de 4 dias. E há vários estudos, em alguns países como a Suécia, os nórdicos são normalmente mais ousados nessas coisas, né? Que já provam que a produtividade das pessoas trabalhando 4 dias por semana ao invés de 5, eu sei que alguns aqui trabalham 6, tem gente que trabalha às vezes até 7 dias seguidos, né? Pessoal de loja e tal, mas pensando nos dias úteis, né? Vamos pensar os dias que o banco abre, 5 dias por semana. Há estudos que já mostram que quando você reduz a carga para 4 dias úteis, a produtividade é muito melhor. Será que isso vai mudar? Não sei. Mas a pergunta é: queremos participar das discussões sobre essa mudança ou queremos só ser atropelados pela mudança? Porque resistir a ela muitas vezes não vai ser possível. Falei da fase do Jean Paul Sartre, onde ele diz que não importa o que as pessoas fazem a você, o que importa é o que você faz com o que as pessoas fazem a você. Mas o Sartre também falou de mudança. E ele disse que, no final das contas, as pessoas não resistem às mudanças, turma. Na verdade, elas nem podem resistir às mudanças. O que elas podem resistir é a serem mudadas. As mudanças vão acontecer de qualquer jeito. Se a gente vai bater o pezinho e dizer, eu não quero, ou a gente vai dizer, tá bom, deixa eu ver como eu posso, mesmo que aos poucos, lidar com este novo mundo, é que vai fazer a diferença, como disse Charles Darwin, para a nossa própria sobrevivência. O que eu sugiro é que a gente sempre esteja mapeando as oportunidades e mudando conforme a gente entenda que elas são boas. Até porque na língua inglesa tem uma coisa muito legal. A diferença entre a palavra oportunidade, chance, e a palavra mudança, change, é apenas uma letra. O G ou o C. E olha que interessante, é uma letra que, na verdade, tem um rabichinho aqui só de diferença. Um pouquinho de nada e a oportunidade pode virar uma grande mudança. Então, turma, entre a oportunidade e a mudança, pare para pensar o tamanho do esforço, mas também o tamanho da recompensa. A escritora Ann Landers fala uma coisa maravilhosa, uma das frases que eu mais gostei de pesquisar recentemente. Ela diz assim: normalmente, as oportunidades estão disfarçadas de trabalho muito duro. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não reconhece. Ah, mas vai dar um trabalho fazer isso, mas aí eu vou ter que construir uma casa, mas aí eu vou ter que fazer aquilo, mas eu vou ter que contratar alguém novo, mas eu vou ter que pôr uma empresa de pé, mas eu vou ter que. Vai. Se você quer uma coisa incrível, talvez você tenha realmente que se esforçar muito. Mas coisas que geram, muitas vezes, uma necessidade de esforço grande também trazem grandes recompensas. Então, se diante de uma oportunidade e de uma mudança para aproveitar essa oportunidade, bater um medo, lembra que no final das contas é a coragem que importa. Porque o medo, ele está ali para te proteger, mas ele não pode estar ali para te paralisar. Mark Twain, um escritor do século XIX, disse que a coragem é a resistência ao medo, é o domínio do medo, não é a ausência do medo. Porque, na verdade, se eu não tenho medo, eu nem preciso da coragem. Isso posto, a coragem nem é o contrário do medo. O contrário do medo é a irresponsabilidade. Eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar. Então, o medo tem o seu papel? Tem, mas ele tem o seu papel só para nos dizer: cuidado aqui. Agora, tenha coragem para ir lá e fazer as coisas acontecerem, ainda que você esteja com medo. Para a gente finalizando, eu quero falar dos últimos estágios de mudança, que é o que eu chamo de mudança DPF. Eu gosto muito dessa expressão, né? DPF. DPF significa daqui para frente. E a pergunta é: daqui para frente, como é que nós vamos lidar com as mudanças? Primeira pergunta: você lidera a sua própria vida?
Você é o líder ou a líder da sua própria vida? E eu quero fazer um teste rapidinho aqui com cada um de vocês. Fiquem tranquilos, não vou expor ninguém, fiquem tranquilas. Mas o teste é bem simples. Responda rapidinho aí mentalmente, cada um de vocês, depois a gente debate no finalzinho da aula. Imagina que eu te dou R$ 1,10. Aí, ó, uma moeda de R$ 1 e uma moeda de 10 centavos. E vamos assumir que com R$ 1,10 é possível comprar um café e uma bala. Informação importante: o café custa R$ 1 a mais do que a bala. Responda rápido: quanto custa a bala? 10 centavos? É isso? Certo? Caso alguém tenha respondido 10 centavos, deixa eu dizer que, infelizmente, está errado. E eu vou explicar por quê. Por que que... Vou voltar aqui. Se o café custa R$ 1 a mais do que a bala não pode custar 10 centavos, sendo que eu tenho 1,10 para comprar os dois. Por quê? Se a bala custar 10 centavos e o café custar R$ 1 a mais, significa que o café vai custar 1,10. E isso somado dá 1,20. E nós dissemos que dava para comprar os dois elementos com 1,10. Portanto, o valor da bala é 5 centavos. Porque se o café custa R$ 1 a mais, então ele custa 1,05. R$ 1,05 mais 5 centavos dá R$ 1,10. Pô, Danilo, por que você faz isso com a gente, né? Pô, 9 horas da noite e você fazendo conta de matemática aqui. Não, não. A tua ideia aqui não é desafiar ninguém na questão da matemática, turma. A ideia aqui é perguntar e provocar sobre o quanto nós precisamos liderar as nossas vidas. Isso significa que a gente precisa estar atento. A gente não pode sair fazendo as coisas no piloto automático e simplesmente sair fazendo, ou muitas vezes sair negando, simplesmente porque a crença é: não, 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 isso é uma bosta, isso aí não funciona. Pera, baseado em quê? Baseado numa crença limitante? Ou baseado realmente numa postura de disponibilidade? Vamos avaliar. Pode ser bom e a gente adota, pode não ser e a gente rejeita. Mas na hora em que a gente rejeitar, a gente precisa ter certeza do que a gente está falando. Isso porque, gente, a vida anda. Vocês sabem disso. A vida anda, a vida não vai nos esperar. E, como disse o importante poeta da música brasileira, Cazuza, foi vocalista da banda Barão Vermelho, o tempo não para. Parece uma frase óbvia, depois que a gente fala ela em voz alta, mas ela é uma verdade incontornável. O tempo não para. E se o tempo não para, todo dia é hoje. E hoje, o quanto você esteve atento na sua vida, o quanto você esteve atenta na sua vida? Cada um de vocês que está aqui assistindo a aula, o quanto você esteve consciente das coisas que você estava fazendo? O quanto você viu coisas novas e conscientemente se perguntou: são boas oportunidades ou não? Porque tem gente que vê uma coisa nova e diz: ah, não, não, não mexe nisso, não se mistura, né, nisso aí, mas não sabe nem por que está rejeitando. E tem gente que às vezes tem um espírito mais aventureiro, vamos, não sabe nem para onde, né? A vida não para. Todo dia é hoje. Não dá para viajar no tempo. Quer dizer, peraí, até dá. Albert Einstein tem uma teoria muito interessante. Eu li na super interessante, aliás, adoro essa revista. Olha só, Albert Einstein tem uma teoria de como viajar no tempo. E ele consegue fazer isso, segundo a teoria dele, indo para o futuro. Como é que isso acontece? Vou explicar do jeito que eu consegui entender. Se você puder entrar numa cápsula, vamos chamar aqui num foguete, acelerar esse foguete acima da velocidade da luz, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Se você conseguir acelerar esse foguete acima dessa velocidade e ficar um tempo dentro desse foguete, viajando pelo espaço, né? Porque você precisa ter espaço para circular, né? Pelo cosmos, e você ficar, sei lá, por exemplo, um dia inteiro viajando acima da velocidade da luz dentro dessa cápsula, quando você frear esse foguete, parar e sair de dentro dele, o tempo fora desse foguete, fora dessa cápsula, terá passado mais rápido do que dentro. A velocidade vai distorcer o tempo. Ou seja, dentro do foguete, o tempo vai passar mais devagar do que fora do foguete, se você estiver acima da velocidade da luz. De qualquer maneira, o ganho é meio insignificante. Eu não lembro exatamente, turma, mas era assim: você ficaria um dia inteiro viajando, né, dentro desse foguete acima da velocidade da luz, e quando você saísse, você ia estar 1 segundo no futuro, 2 segundos no futuro, em relação ao tempo que passou dentro da cápsula. Pois bem, mas o que nos importa aqui?
Nos importa que não existe tecnologia para comprovar a teoria do Einstein. Nós não temos hoje tecnologia para gerar uma combustão que acelere um foguete acima da velocidade da luz. Logo, existe teoria de como viajar no tempo para o futuro, mas nós não temos como executar. Tá, Danilo, mas se não tem como executar, para que você trouxe essa informação? Para dizer para vocês, turma, que a gente não consegue viajar acima da velocidade da luz, logo a gente não consegue provar a teoria do Einstein, mas a gente consegue ter uma teoria de como viajar no tempo para o futuro. Mas o que me importa aqui é dizer para vocês, para o passado, nem teoria tem. E quanta gente, infelizmente, escolhe viver no passado. Porque na minha época, que você não sabe o que aconteceu comigo alguns anos atrás, porque você não estava lá quando ele falou aquilo para mim, porque não foi você que teve que aguentar aquilo. Aquilo o quê? Aquilo que aconteceu há 10, 20, às vezes 30 anos atrás. E a pessoa fica atualizando essa dor todos os dias. Gente, viagem no tempo. Existe uma teoria de como fazer isso pro futuro. Pro passado, nem teoria não tem. Então, vamos viver o hoje. Seja lá quais forem as mudanças que o hoje trouxer, a gente tem que decidir. Nós vamos fazer a gestão delas e entender como elas nos impactam, ou a gente vai simplesmente ser atropelado pelas mudanças. A gestão da mudança começa sempre hoje. No livro Arqueólogos do Futuro, eu falo exatamente disso, do quanto a gente delira de ansiedade tentando controlar o futuro, e aí depois tem crises, ou do quanto as pessoas deliram, não é nem delirar, o quanto elas sofrem de, muitas vezes, depressão por ficarem querendo voltar num passado que nunca vai chegar. Algumas coisinhas que eu falo no livro que eu quero só dividir com vocês. Estagnação é inércia, não é equilíbrio. Então, quando a gente fala de viver o hoje, não significa ficar parado, não significa ficar esperando o mundo acontecer. Estagnação é inércia, não é equilíbrio. Se não há movimento, não há nem a necessidade de equilíbrio. Se eu estou parado, eu não preciso me equilibrar, eu estou simplesmente imóvel. Acontece que a vida é movimento. E se a vida é movimento, a gente tem que fazer o equilíbrio através de movimentos compensatórios. Quando eu exagerar demais para a esquerda, eu trago um pouco de força para a direita. Quando eu for demais para a direita, eu trago para a esquerda. Querem um melhor exemplo que eu conheço sobre isso? Andar de bicicleta. A bicicleta parada, encostada na parede, ela não está equilibrada, ela está inerte, só que ela também não está produzindo nada, ela não está produzindo movimento, diversão, alegria, exercício. Mas no momento que você começa a pedalar, eu que sou destro, com o pé direito, eu naturalmente desequilibro a bicicleta para o lado direito. Como é que eu faço para me manter em movimento e equilibrado? Eu tenho que fazer uma força compensatória. A vida é movimento constante e é na compensação desses movimentos, agora pedalando com a perna esquerda, que eu movimento o maquinário da bicicleta e o próprio movimento, essa é a parte mais legal. Quem tem filho pequeno e ensinou o filho a andar de bicicleta sabe disso. É o próprio movimento da bicicleta que garante boa parte do equilíbrio. Quando ele diminui a velocidade, a chance de cair é maior. Conforme a gente aumenta um pouquinho mais a velocidade, a bicicleta se mantém mais equilibrada. A vida é movimento. E se ela é movimento e a única constante da vida é a mudança, quão disponível para a mudança nós estamos? O que temos para hoje, turma, é essa possibilidade de vivermos a mudança. E aí eu quero contar uma das últimas histórias aqui para vocês, que é um estilo de vida que nós adotamos aqui na nossa família, que a gente chama de Ney Mato Grosso's Way of Life. Às vezes a gente não adota tanto quanto deveria, né? Porque a gente também às vezes fica bravo. Mas o que é o Ney Mato Grosso's Way of Life? Bom, a gente adora o Ney Mato Grosso aqui, eu, minha esposa, a gente acha ele um dos maiores artistas da música brasileira completo, assim, canta pra caramba, dança, é iluminista, é iluminador, né, dos próprios shows, faz os figurinos, enfim. Só que o Ney tem um roteiro de show, que ele normalmente segue na maioria dos shows e nas temporadas que ele faz quando ele lança discos. Eu lembro uma vez nós estávamos acho que no Teatro Bradesco, lá no Shopping Bourbon, e, e durante o show, nos intervalos, e ele faz alguns intervalos bem performáticos, né? Entre uma música e outra, ele troca de roupa, ele faz caras e bocas, então dá tempo do público brincar, gritar e tal. E uma moça lá gritava toda hora uma música que ela queria que ele cantasse, e que quem acompanha a carreira dele sabia que naquele show não estava prevista aquela música. Mas a mulher era incessante, incansável, e todo intervalo ela gritava. Eu não lembro qual era a música, mas vamos adotar aqui que fosse Homem com H.
Então, dava um intervalo, ela gritava, canta Homem com H! E aí, beleza, próxima música, próximo intervalo, ela gritava de novo. Aí teve um momento que ela gritou e o Ney Matogrosso olhou assim na direção de onde veio a voz, como quem diz, chega, né? Chega. Já ouvi, mas chega. Mas não chegou, a mulher continuou gritando, gritando, até que uma hora ele pegou o microfone e ele ensinou para mim, né, para minha esposa naquele dia, o que a gente passou a chamar de Ney Matogrosso's Way of Life. Ele disse assim, essa música não está no show, ela não está no script. Portanto, pode parar de gritar, porque eu não vou cantar esta música. Ela não está no show, eu não vou cantar, e aí vem o Ney Matogrosso of Life. É o que temos para hoje. E o resto do público foi ao delírio, estava todo mundo já meio de saco cheio dessa mulher gritando tanto. E ali veio essa coisa forte para a gente. Caramba, a vida é mais ou menos isso. É a gente decidir se vamos enfrentar o que temos para hoje ou vamos ficar sofrendo, lamentando o que já passou, ou vamos ficar ansiosos tentando prever o que ainda vai vir. O que é que temos para hoje? O que é que se apresenta hoje? Ah, se apresenta uma coisa diferente do que eu queria. Adapte-se. Faça a gestão das mudanças. Bom, Aristóteles, vocês estão vendo que eu gosto de citar filósofos, né? Ele disse uma vez também que nós somos o que fazemos repetidas vezes, repetidamente. Isso quer dizer, portanto, que a excelência, o fazer as coisas bem feitas, não é um feito. Fazer uma vez as coisas bem feitas é uma sorte. Agora, fazer as coisas bem feitas repetidamente é um hábito. É você decidir que você vai fazer daquilo algo constante na sua vida. E o que, que a gente tem que fazer daqui para frente? Bom, a gente tem que se perguntar como é que a gente vai lidar com as mudanças. E eu quero deixar essa pergunta para vocês. Quais novas ações práticas, o que, que você pode fazer de prático para você, daqui para frente, adotar na sua vida, buscando ser uma pessoa melhor? Ser melhor tanto no seu trabalho, quanto no cargo que você ocupa, se você tem um negócio próprio, quanto na sua empregabilidade, quanto nos seus projetos pessoais, quanto nos seus papéis familiares. Que novas ações práticas posso tomar daqui para frente na minha vida, buscando ser melhor, tanto para o meu trabalho ou cargo, quanto para a minha empregabilidade e projetos pessoais? Que mudanças cabem e são boas e bem-vindas na sua vida daqui para frente? Toda mudança precisa de ação para dar resultado. Se não tem ação, se ficar só na base da intenção, vai ser muito bom quando... E quando é o quê? Só tem hoje, todo dia é hoje. O que não é gestão da mudança? Gestão da mudança não é resistência cega, não é você expor só o seu ponto de vista, não é você ficar fazendo sempre comentários negativos, não é um jogo, não é uma disputa entre partes, não é nenhuma oportunidade para ataques pessoais. Gestão da mudança é olhar para o mundo ao nosso redor e decidir o que é que eu vou fazer para acompanhar isso e continuar relevante. O querido Paulo Gaudêncio, falecido recentemente, um psiquiatra brilhante brasileiro, pouco conhecido do grande público, disse uma vez que a qualidade que eu dou para ouvir o outro é igual à qualidade que eu dou para ouvir a mim mesmo ou a mim mesma. Isso tem a ver também com mudanças, né? O quanto eu dou atenção para as mudanças no mundo é o quanto também eu dou atenção para mudanças na minha própria vida e vice-versa. Pessoas que estão disponíveis a fazerem mudanças nas suas vidas normalmente são mais generosas em acompanhar, entender e participar da mudança no mundo que vai ser inevitável. Eu quero deixar um último conteúdo para vocês, que é uma metodologia de gestão da mudança que a gente criou aqui na Vertigo, muito simples, que a gente chama literalmente de mudar com o AR ao quadrado. A gente disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se essa mudança é inevitável e se a gente não fizer ela, a gente vai virar mofo, ou se, na verdade, é só uma mudança desejável. Se é uma coisa desejável, você pode ou não acompanhar. Agora, se você for virar mofo, caso não adote a mudança, sugiro que você avance nessa mudança. Depois é bom se perguntar, essa mudança ela é útil ou ela é uma utopia? Tem várias mudanças que são super úteis, só que muitas delas são utópicas. E tem mudanças que não têm utilidade nenhuma. Você fala, a gente podia mudar isso aqui, para quê? Ah, porque é legal. Tá bom, legal, então faça. Mas não é necessariamente algo útil. E uma outra coisa importante é a gente decidir, vai fazer a mudança? Qual é a direção? Qual é o plano? Quais são os prazos? O que é que você vai fazer? Porque se você tem que fazer a mudança, senão você vai virar mofo,
mas você não consegue fazer a mudança nesse momento, então é bom se preparar para a desistência e para o dano que isso vai causar. Por que a coisa vira ao quadrado agora? Porque as duas últimas etapas são, se você decidiu que vai fazer a mudança, então agora parta para ação, mas uma ação com análise. Agora não é mais ou, é e. Ação e análise. Agiu, analisa o que deu certo, conserta, ajusta, age de novo, para que você possa chegar na última etapa e fazer o reconhecimento daquilo que você fez e que foi importante e registre. Reconhecer é importante para a gente celebrar as coisas. Dá muito trabalho fazer boa parte do que a gente faz. Por isso, essas datas como o Natal, para quem comemora, claro, as pessoas cristãs, ou o Réveillon, para quem se permite comemorar, são datas importantes para a gente reconhecer tudo que fez de bom nesse ano e registrar. Então, meu convite para vocês é: tire uma horinha agora nos próximos dias e reconheça tudo de incrível que você fez na sua vida esse ano. Reconheça tudo que você enfrentou, as dores, as alegrias, as conquistas, os tombos, e registra isso. Põe no papel, escreve, né, se for o caso, numa mensagem para você mesmo, no seu celular, mas registra todas essas conquistas. A mudança fica mais fácil e mais prazerosa quando a gente se reconhece durante ela e quando a gente registra, até para que a gente possa ter também algum tipo de gestão do conhecimento. Só um exemplo disso, carros e caminhões, especificamente quero falar de caminhões, eles vão ser elétricos no futuro? Tudo depende. Aí um dia a gente aplicou o mudar, né? É uma mudança ou é mofo? Né? É desejável ou é inevitável? Se você estiver na Europa, é inevitável que você comece a pensar em caminhões elétricos. Há uma lei já aprovada que diz que a partir de 2040, todos os caminhões na Europa precisam ser elétricos. No Brasil, nós, por exemplo, não temos ainda essa lei. Então, se as empresas de transporte não se adaptarem a isso na Europa, elas vão virar mofo. No Brasil, ainda não. Bom, tem utilidade ou é uma utopia? Bom, era uma utopia algum tempo atrás, hoje já dá para dizer que tem uma utilidade. A gente vai ter menos poluição. Agora, se vai fazer, ou assume de uma vez e começa a ter um plano de transição de frota, ou desiste e assume o dano. Acho que eu vou mudar de negócio se eu tenho uma empresa de transportes na Europa e eu não quero mudar para carros elétricos. Agora, decidiu que vai? Então, qual é a ação? Qual é a análise daquilo que está dando certo ou não? E reconhecer e registrar as coisas boas dessa mudança. O próprio método chama mudar, mas, turma, mais do que esse método, e se vocês fizerem uma rápida pesquisa no Google, vão descobrir um monte de outros métodos de gestão de mudança, mas tenha um método. Faça a mudança seguindo alguns procedimentos. Pare para pensar. Nem resista sem saber por que está resistindo, nem saia fazendo de qualquer jeito sem saber se aquilo realmente é bom para você. 2023, 2024, vamos mudar de ano, as mudanças vão acontecer cada vez mais num mundo super veloz e não vai ter mais espaço nesse mundo para os super-heróis e super-heroínas estilo Thomas Edison. Para quem não lembra, Thomas Edison foi o inventor da lâmpada e conta a história que ele tentou mais de 1000 vezes, achar o modelo certo daquele objeto de vidro, a consistência do vidro, o impulso elétrico para conseguir gerar incandescência e manter aquilo aceso. E mesmo depois de 1000 fracassos, ele ainda foi lá e tentou mais uma milésima primeira vez até ele achar o sistema. E aí disse que na época, quando ele patenteia a ideia da lâmpada, vai um repórter de um jornal local e pergunta para ele: Thomas Edison, que incrível a sua história, né? Dizem que você fracassou mais de 1000 vezes antes de conseguir achar o modelo da lâmpada. Como que você conseguiu ter tanta energia, né? Tanta tenacidade para fracassar 1000 vezes e ainda assim tentar uma milésima primeira? E ficou para a história que a resposta dele foi: eu não fracassei 1000 vezes. Eu, na verdade, descobri 1000 formas de não se fazer uma lâmpada. Que história bonitinha, né? E bonito contar essa história assim, em workshop, em aula. Só tem um probleminha. No dia de hoje, no dia atual, né, onde estamos vivendo, final de 2023, tentar ser o super-herói ou a super-heroína que sozinho fica ali batendo cabeça, tentando 1000 simbolicamente vezes até conseguir, é uma bobagem. Porque enquanto tem um solitário tentando resolver tudo sozinho, tem um garoto na Venezuela falando com uma menina na Austrália, que está falando com outro garoto na Inglaterra, que está falando com outro menino na África do Sul, que está falando com alguém aqui no Brasil,
e todo mundo está se conectando e cada um tem um pedaço da resposta e rapidamente eles estão constituindo a solução e já estão implementando. Enquanto às vezes tem alguém sozinho lá querendo resolver tudo, sendo super-herói, a super-heroína, e ó, a mudança já acontecendo e a pessoa perdendo o bonde da história. Pessoal, quero deixar os últimos recados. As mudanças são como as ondas do mar. Vão acontecer toda hora. Algumas vezes vão vir mais forte, outras mais devagar, algumas vezes numa velocidade imensa, outras vão ser uma marolinha, mas toda hora vai estar acontecendo alguma mudança. A gente até pode querer ficar lá de boa, só curtindo. Não, eu vou ficar aqui de boa, curtindo minha prainha, né? Mudanças não são para mim. Acho que não vai dar certo. Acho que se você quiser ficar de boa e não quiser participar da mudança, ela simplesmente, assim como a onda do mar, vai te atropelar, vai simplesmente te jogar para fora. Sugestão: pensa na possibilidade de surfar a onda da mudança. Você não precisa surfar todas as ondas, mas em algum momento talvez seja legal surfar algumas ondas para você participar desse novo mundo. Até porque as ondas vão vir toda hora, as mudanças virão também toda hora. Pessoal, mudar é absolutamente natural. Então, do mesmo jeito que lá atrás, há quase 3.000 anos, alguém escreveu que há um tempo para tudo, também todo o tempo existe a mudança. Vou ler um trechinho aqui do Eclesiastes, que eu particularmente gosto muito. Acho esse livro espetacular. Um cliente, alguns anos atrás, me deu um outro livro chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia, né? E por acaso era Eclesiastes, né? Nem todo mundo aqui precisa ser cristão para reconhecer a importância das palavras. O Eclesiastes é aquele livro que começa dizendo: não há nada de novo sob o sol. E esse trechinho que eu selecionei diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de rir e tempo de chorar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de amar e tempo de aborrecer-se. Tempo de guerra e tempo de paz. Todo tempo muda, há tempo para tudo. O que talvez só não haja tempo é para a gente parar no tempo e achar que está tudo pronto e que a gente não precisa mais mudar e que as coisas já são assim, eu já sei de tudo. Aprendam com o meu time, gente, pelo amor de Deus. Quando ficou soberano, parou no tempo, perdeu o bonde da história. Falando em história, vamos lembrar da primeira frase de todas. A primeira frase foi: a única constante da vida é a mudança. A outra frase que eu queria completar com essa é a frase dita por um importante jurista brasileiro, né, Rui Barbosa, viveu ali na transição do século XIX para o século XX, onde ele disse: sim, é verdade, tudo muda, mas muda sobre uma base que não muda nunca. E aí parece outro paradoxo. Ué, parece, mas se todo muda, como é que, né, muda sobre uma base que não muda nunca? Tudo muda, mas tem uma coisa que não vai mudar nunca. Você vai ter que viver aí dentro de você, dentro da sua mente, do seu corpo, até o seu último suspiro. Sim, tudo vai mudar, mas você sempre vai ser você. Agora, com que qualidade você quer ser você? Com que qualidade você quer viver nesse mundo? Num mundo que te atropela ou num mundo que você surfa ele? Num mundo que você fica sofrendo, tentando resistir, ou num mundo que você, ok, gosta de algumas mudanças, não gosta de outras, mas entende que tem que aprender a se adaptar e por isso fazer a gestão da mudança. Isso posto, gente, que horas eram quando a gente começou a aula mesmo? Alguém lembra? Que horas eram? 20 e 8 e 15, se eu não 15. estou enganado. 8 e 8 e 15, né, Rafa? 15. Muito obrigado, turma. Se era 8 e 15, deixa eu contar para vocês que agora já são 9 da noite, ou 21 horas e 39 minutos. O que isso significa? Que mudou, gente. E vai continuar mudando. E daqui 5 minutos já vai ser 21 e 44. O quanto cada um de nós participa do mundo, o quanto cada um de nós flui com o mundo, ou o quanto a gente fica, ai, mas era tão bom quando era 8 e 15, ainda era cedo. Era cedo, mas agora já são 9 e 39. O que é tempo de mudar na sua vida? Essa última pergunta que eu deixo para vocês, para cada um refletir. E o que for tempo de mudar, observe a oportunidade dessa mudança, se prepare, faça a gestão da mudança, mas participe do mundo. O mundo muda o tempo
Fico à disposição para saber se tem perguntas, ideias, comentários. Vou ficar aqui à disposição. Eu sei que alguns talvez agora precisem já sair para outros compromissos ou para descansar. Só queria deixar algumas coisinhas antes e eu já fico à disposição para as perguntas. Se vocês puderem, sigam e escutem o nosso podcast. A gente tem um podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates, onde a gente fala de filosofias de vida, de aprendizados. Os episódios são colocados semanalmente. Essa semana a gente está de férias, mas volta já no ano que vem. Os episódios são publicados no YouTube e no Spotify. Só procurar a gente lá, Quando Comi o Cérebro de Sócrates, ou a sigla QC2S. No Instagram, a gente também põe pílulas, põe alguns trechinhos dos vídeos. Aliás, essa sexta-feira já tem mais gravação de vídeo, então ano que vem a gente vai voltar com um monte de temas bons. Sigam a gente lá, acompanhem, por favor. E eu deixo aqui meus contatos, que alguém quiser depois tirar alguma dúvida pessoal. Danilo, olha, não quis fazer uma pergunta ali no finalzinho, ou não deu tempo, mas se alguém quiser falar comigo, pode me mandar um WhatsApp, fico à disposição, pode escrever um e-mail. Claro que muitos de vocês aqui eu conheço, tantas pessoas que são meus amigos aqui, que estão colaborando e participando. Aliás, queria dizer para vocês que nós fomos muito bem, nós passamos de 50 inscritos, né? 55 inscritos. Espetacular, gente. Esse dinheiro vai ter um destino maravilhoso, super honesto e correto. Quero agradecer vocês, mas fico à disposição. Se alguém aqui não tem meu contato, por favor, se precisar conversar alguma coisa, estou à disposição. Agradeço profundamente vocês e fico aqui agora mais à disposição para responder perguntas, para trocar um pouquinho de ideias, enfim, saber como é que eu posso ser útil para quem ficou aqui até o final. Algum ponto, comentário, crítica? Quando não tem pergunta nenhuma, a gente fala assim: caramba, ou eu arrebentei, mandei super bem, ou eu mandei super mal, ninguém entendeu nada, né? Salva alguém aí, pelo amor de Deus, e faz uma pergunta, vai. Agora que eu vou ver se eu tenho amigos. Mandei bem demais. Pô, que beleza, hein? Mandou. Faltou falar sobre o óbvio. Como assim, Rô? Qual é a provocação? Sempre que a gente discutimos muito sobre isso já, né? A gente falou sobre essas provocações. Óbvio para quem? O contexto falou-se um pouco sobre isso também, né? Essa mudança, o mimimi, a mudança de tudo na vida, né? E a gente sempre fala, é muito que é óbvio, né? E eu discuto muito com a minha esposa que está aqui pertinho, né? Rô, manda um Essa beijo para palavra, ela. mano, tá aqui do lado, tá? O Tá vendo? pai e a mãe dos gêmeos, né? Gente, É, pai e mãe de gêmeos, sendo que já tinham uma filha. Então, eu tô aqui, ó. muito bem, só monitorando. Muito bem. Mas estava falando do óbvio, né, Rô? Então, a gente tem muito essa discussão sobre o óbvio, né? Para quem que é o óbvio? O que que é o óbvio também, né? Então, estava num contexto legal, achei muito bacana. Muito bacana participar de nosso dia a dia, participo muito desse contexto, né? Mas o óbvio é sempre uma palavra muito forte também, né? É. Não, você tem razão. Nós dois até tivemos já a oportunidade de conversar tantas vezes e já falamos disso. Eu costumo falar em workshop que o óbvio é uma das maiores armadilhas, inclusive, da comunicação. Porque quando você assume que alguma coisa é óbvia, você assume que todo mundo tem que saber a mesma coisa que você. E olha, primeiro, que perigoso que é isso, porque nós não crescemos nas mesmas famílias, a gente não percebe as coisas do mesmo jeito, logo nós não teremos as mesmas compreensões. Então, nada que é óbvio para mim é óbvio para o outro, nada. E quantas vezes eu já ouvi, ah, mas isso aí é óbvio para qualquer idiota, certo? Mas e para aquele idiota, será que é óbvio? Portanto, toda vez que a minha sugestão, né, para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, é o seguinte: toda vez que você pensar, não, isso aí é óbvio, eu não vou nem falar. Imagina que começa uma dor de cabeça, uma enxaqueca em você, que você só vai ver essa dor passar, essa dor só vai embora o dia que você cuspir e falar o óbvio. Porque se você acha que é óbvio, a tendência é negligenciar a informação. Ah, eu não vou falar para o Rodrigo isso porque é óbvio. Imagina se o Rodrigo não sabe. E a chance do Rodrigo não saber é gigante, porque o Rodrigo não está dentro da minha cabeça. Ah, mas não é possível, ele já me ouviu falar disso 10 vezes. Mas eu não estou dentro da cabeça dele para ver se ele prestou atenção nas 10 vezes que eu falei. Então, assumiu que alguma coisa é óbvio, assuma imediatamente que você tem que falar sobre esse óbvio, exatamente para evitar bobagens da comunicação. E aí você tem razão, na gestão da mudança é a mesma coisa. Né? Sim, já cai no assunto, sempre vai cair nesse assunto, né?
e na velocidade de informação. Hoje, eu até conversei com você já, né? O que me deixa abismado hoje em dia é a velocidade de informação. Então, estava conversando com o pessoal aqui do bairro, né? Infelizmente, aumentaram o número de roubos. Esse é um dos motivos de eu querer ir aí pertinho de você já já, entendeu? Vai virar Eu caipira, pergunto, né? falei, será que aumentou muito assim o número de roubos ou a informação que chega mais rápido? Uma ótima pergunta. Todos nós temos um grupo de WhatsApp. Antigamente, 5 anos atrás, não existia isso. Então, Não tinham os nossos. câmeras, né? Não, A então gente hoje hoje você tem filma tudo. câmera. Até o pessoal um pouco mais idoso que não tinha a tecnologia próxima, hoje tem. E estão muito mais conectados. Então, É, essa conectividade, essa velocidade também me deixa sempre um pouco espantado. é, e é verdade o que você falou. Eu lembro, pô, quando eu era criança, né, não tinha internet, male as casas tinham telefone fixo, né? Tinham casas que não tinham. Eu lembro da gente passar um período sem telefone fixo, porque meu pai vendeu a linha de telefone para comprar a casa própria. E quem aqui é um pouquinho mais velho, quem tiver aqui pelo menos mais de 40 anos, vai lembrar que o telefone, a linha de telefone, era declarada como patrimônio no imposto de renda. Valia uma grana. E eu lembro do meu pai vender a linha de telefone para amealhar recursos e poder dar entrada no apartamento, alguma coisa assim. É, e a grande questão é que eu lembro que a gente só ficava sabendo de tragédia basicamente no Notícias Populares, que você ia às vezes na banca de jornal para ver, e eram umas imagens assim sem definição nenhuma. Né? O Notícias Populares, para quem é de fora de São Paulo, eu acho que não era um jornal nacional, mas era um jornal assim, meio só de escândalos, de violência. Mas assim, você não identificava nada na foto, né? A impressão era de baixa qualidade. Eu concordo com você. No mundo onde tem câmera em todos os lados e a gente tem como mandar essas fotos uns para os outros, qualquer tragédia ela é divulgada em tudo quanto é grupo. Às vezes você recebe 3, 4 vezes a mesma informação e aquilo vai nos impactando emocionalmente. Vou contar uma última historinha aqui, prometo bem rapidinho. Diz que uma senhorinha estava andando na rua ali, voltando do supermercado com as suas compras, foi atravessar a rua, né? Foi atravessar a calçada ali atravessar de uma calçada para outra, viu que o farol estava fechado, ela podia, portanto, atravessar, mas no que ela foi atravessar, vem um cara assim, vira, passando o farol vermelho mesmo, mas olha, não atropelou a senhorinha, como diz minha sogra mineira, por um beicinho de uma purga. Quase mata a velhinha, quase pega ela no meio. A velhinha tomou um susto, tal, aí nossa, todo mundo veio ali, meu Deus, que louco, alguém pegou a placa? Não, não pegou, o cara fugiu, toma aqui água com açúcar. Ela, ai meu Deus, eu vi a morte de perto. Ai, beleza, bom, aí acalmaram a senhorinha, recolheram as sacolas, tá? A senhora pode ir? Não, eu tô. Aí ela vai de perna bamba, tal, chega em casa. Chega em casa, ela encontra o marido. Qual é a primeira coisa que ela faz? Meu querido, quase que você fica viúvo hoje. Você não sabe o que acabou de me acontecer. Quase fui atropelado. E aí conta a história toda para ele. E vive emocionalmente tudo aquilo. Encharca o organismo de cortisol, de como é que é o nome do cortisol, o hormônio do estresse, de adrenalina um pouco, mas ela não está mais vivendo a cena. Ela não está vivendo na prática, mas está vivendo neurologicamente. Aí ela vai à noite jogar um baralhinho com as amigas, que é a primeira coisa que ela conta quando senta na mesa. Meninas, vocês não sabem o que me aconteceu hoje. Quase fui atropelado, um louco passou o farol vermelho, e quando a filha vem visitar, ela conta de novo, e quando o amigo vem visitar, e a pessoa fica toda hora se encharcando com essa situação ruim. Não é o que acontece às vezes nas redes sociais ou, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, quando você recebe uma foto de um atropelamento e a mesma foto de novo, e a notícia do assalto, e outra notícia e outra, você vai ficando num estado de tensão, mas você mesmo nunca foi assaltado muitas vezes. Aliás, você mesmo naquele momento está seguro na sua casa, mas dá um medo enorme. Porque é um novo mundo. Esse novo mundo não traz só coisas boas. Por isso que eu falei, a gente tem que fazer a gestão da mudança. Não é nem sair adotando as mudanças sem nem questionar, mas também não adianta ficar resistindo às mudanças que são naturais na vida. Né? Mas obrigado por lembrar da história do óbvio. O óbvio é o que mais tem que ser dito, por incrível que pareça. Porque se é óbvio para você, certamente não é óbvio para o outro. E beijo nessa molecada toda aí, viu? Obrigado pela participação e por ajudar a divulgar. Muito bem, Rafa, alguma coisa de bastidores que eu tenha esquecido, algum ponto para falarmos? Tudo certo, cara. Acredito que tudo em ordem. Maravilha. Gente, o Rafa
é o nosso grande parceiro aqui, ele que organizou tudo, ele e a Tamara, que está aí nos bastidores. Essa história do Charles Darwin, não, do cara da lâmpada, oh meu Deus, fugiu o nome dele, do Thomas Edison, ela é muito emblemática para isso aqui. Eu já tentei ser o cara valente que entrava no Simpla, tentava descobrir sozinho, aí não conseguia, ficava irritado, não sei o quê. Então eu falei, acho que eu vou tentar fazer uma coisa que, quem sabe, me ajude, uma coisa super moderna. Eu vou pedir ajuda. Vou falar, Rafa, você manja mais do que eu de algumas coisas, me ajuda, vamos trabalhar em parceria tal, e da generosidade imensa do Rafael e da Tamara, nasceu esse webinar, eles que organizaram tudo, fizeram a divulgação, organizaram a sala, e, Rafa, acho que, assim, estou muito feliz de saber que a gente conseguiu mais de 50 pessoas colaborando, se não é todo o dinheiro que o Benção de Paz precisa para cuidar das crianças, não é todo o dinheiro que o Gilberto precisa para o tratamento, mas é um dinheiro que vem de uma causa super nobre, né? A gente vinha aqui para falar de conteúdo e as pessoas que participaram, tenho certeza que mesmo quem não pôde assistir a aula, de coração contribuíram. Então, é isso. Ó, não existia esse tipo de coisa antigamente. Não tinha um Simpla para a gente poder fazer uma coisa dessa. Não tinha Pix, né? Não tinha cartão de crédito há 50 anos atrás. Não sei se é de tanto tempo. Mas o fato é que o mundo vai mudar. E o meu convite sempre é: faça a gestão das mudanças. Não seja atropelado pela mudança, não fique parado, enraizado ali nas suas crenças limitantes. Participe da mudança e faça a gestão dessa mudança. Então, Rafa, Tamara, muito obrigado por toparem essa empreitada. Eu não teria certamente conseguido sem vocês. Sim, vocês foram fundamentais, cara. E a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Ainda tem uma galera aqui com a gente, Lídio, Gustavo, o próprio Rodrigo, o Renato Teodoro. Eu vi que a Cláudia, que entrou uma hora, que é a esposa dele, o Renê, a Rossani, enfim, toda a turma que entrou e depois também precisou sair. Muito obrigado, gente. Espero que a gente possa fazer mais vezes, ajudar mais pessoas. Teve até um cara que mandou uma mensagem para mim e falou: pô, Danilo, adorei a sua ideia. Será que um dia você podia fazer uma aula para o meu filho? E o filho dele teve um acidente, né? Enfim, perdeu a mobilidade. E tomara que a gente possa agora em 2024 fazer outros motes desse, que a gente gera conteúdo, espalha conteúdo e ainda faz o bem para quem precisa. Ah, tá todo mundo aí? Então, um beijo aí para a turma toda. O Renato Teodoro tá falando que tá a família toda. O Renato Teodoro deixa saudades. O Rodrigo Braga não trabalhou diretamente com o Renato, mas trabalhou na mesma instituição. É um lugar que me deu muitos amigos também. Sou muito agradecido a esse banco. Oi, Clau, beijo para você também. Gente, vamos nessa, vamos descansar? Tem mais mudanças? Daqui a pouco a gente vai piscar o olho, vai dar meia-noite, vai trocar o dia, e assim vai ser, e daqui a pouco já é ano novo. Muito obrigado a todo mundo. Mais uma vez, fico à disposição se quiserem me mandar mensagens no particular. Muita gente aqui tem meu contato, algumas pessoas que estão aqui eu confesso que não conheço, fico feliz por terem se inscrito, mas podem me mandar uma mensagem que eu respondo. Aliás, deixa eu colocar aqui a foto com o meu contato, a imagem do meu contato, que aí quem quiser, cadê? Fica à vontade para me acionar. É isso, seu Rafael. Bora descansar? É isso, só agradecer a todo mundo aí que colaborou, né? Que fez a doação, contribuição, quem pôde estar ao vivo, quem não pôde, de repente, estar vendo a gravação aqui. Nosso muito obrigado. E um feliz final de ano, próspero 2024. Para todos nós. Valeu. Um beijo na Tamara mais uma vez. Toda a minha gratidão. Gente, é isso. Vou encerrar aqui, então, a transmissão. A gente vai se falando nos bastidores. Um excelente final e começo de ano para todo mundo. Beleza? Beleza, obrigado. Valeu.